Nosso protagonista é um pequeno garoto que mora em um mundo de magia, mas o problema é que ele não possui nenhuma habilidade mágica. Então, para compensar isso, ele decidiu que iria se tornar o mais forte de todos, eliminando monstros na masmorra com sua espada poderosa. O anime começa com um jovem rapaz chamado Will, vivendo em um mundo onde a magia é simplesmente a bênção dos deuses. E não ter isso significa que você é um rejeitado por Deus, mas mesmo assim, ele foi matriculado em uma academia de magia. E a pergunta que fica é como diabos um cara sem magia vai conseguir se manter em uma escola como essa? O garoto decidiu resolver esse problema aperfeiçoando suas habilidades com a espada e vai para masmorras perigosas várias vezes para lutar contra criaturas gigantes, que atiram feitiços mágicos nele, dos quais ele se esquiva e usa sua incrível velocidade e habilidades com a espada para destruir completamente o monstro e cortá-lo ao meio com um único golpe. Isso para ele foi apenas um aquecimento, pois ele sabe muito bem que precisa lidar com um monte dessas criaturas se quiser ficar mais forte. Mas isso não é grande coisa para ele, porque ele já fez isso tantas vezes que já se tornou um grande guerreiro. Na manhã seguinte, ele vai cansado pra caramba pra escola e conhecemos um professor chamado Edward, e ele está ensinando os alunos sobre os fundamentos da magia e como produzir enxofre que ajuda na criação de explosivos. Edward continua explicando sobre a magia e feitiços, mas então ele chama o nome do garoto Will, e o rapaz, sem perceber, continua distraído até que então Edward grita seu nome. O garoto pula todo assustado, e o professor Edward chama ele pra frente e diz a ele para mostrar pra classe o que eles acabaram de aprender. Não há escapatória para o rapaz, ele tem que se levantar na frente de todos e fazer a demonstração. Edward diz a ele que é super fácil, e tudo que ele precisa fazer é produzir algumas chamas, e o enxofre será criado logo em seguida. As mãos dele estão tremendo enquanto ele segura sua varinha e começa a recitar o feitiço para ativar as chamas, mas para sua decepção, nem mesmo uma pequena faísca saiu daquela varinha. A classe inteira começa a dar risada da cara dele, como se ele fosse o maior fracassado do planeta, mas o professor manda todos eles calarem a boca. O professor Edward então fica olhando para Will com desgosto, imaginando como diabos um garoto que é muito inteligente nas provas no papel fracassar tanto em magia prática. Ele se pergunta como Will foi escolhido para essa academia. Então, do nada, esse garoto de cabelo vermelho chamado Zion saca sua varinha, todo confiante, e mira nas coisas que estão na mesa. Ele usa sua magia de chamas para frente, incendiando tudo e criando enxofre, enquanto o coitado Will se esconde atrás do fogo como se fosse um gato medroso. O professor então diz a Zion para não fazer nada idiota desse tipo sem permissão novamente, enquanto ele rapidamente cria um cristal de enxofre com seu feitiço mágico. Ele começa a falar sobre como magia é a coisa mais importante nesse mundo e que magos são heróis, e de acordo com ele, se você sobreviver nessa academia, precisa ser muito bom em magia, e fracotes que não têm a mínima ideia de como controlar a magia devem simplesmente deixar esse local. E depois da aula, Zion e sua gangue de encrenqueiros estão caminhando até Will, tentando envergonhar o rapaz, dizendo que ele só consegue lidar com criaturas de masmorra muito fracas. Mas então uma garota chamada Colette, que é uma amiga de Will, entra furiosa batendo de frente com um cara folgado, dizendo a Zion para cair fora, porque Will é muito mais legal do que ele e seu bando de idiotas. Zion fica um pouco nervoso, mas ignora, falando que gentileza e trabalho duro não significam nada, pois ele é só um idiota sem magia. Então ele vai embora com seus capangas. Will e Colette começam a andar juntos, e ela diz a ele para não se estressar muito, mas Will já tá acostumado com essa porcaria de humilhação. Enquanto ele olha para o céu e diz que parece tudo muito lindo, é explicado pra gente que alguns anos atrás, os humanos estavam presos na escuridão com medo do mal, e os espíritos estavam lançando sombras por todo o mundo. Mas felizmente 5 magos mais poderosos, conhecidos como os Magia Vendors, se levantaram e lutaram contra esses espíritos malignos. Eles dominaram seus inimigos e libertaram os humanos, mostrando a eles como era o verdadeiro céu. Esses magos eram conhecidos como os Magia Vendors, e esse título agora passa para os magos mais poderosos do mundo. O garoto se lembra de uma promessa que fez a sua amiga de infância, chamada Elfaria, que costumava ler livros de história sobre os Magia Vendors. E os dois então fizeram um pacto, prometendo se tornar um deles, e um dia Elfaria cumpriu sua parte do acordo, porque ela tinha um talento absurdo, e subiu na hierarquia rapidamente, se tornando a mais jovem Magia Vendor da história, e começou a viver na Torre Divina, enquanto Will está apenas travado sem conseguir ir para frente. O garoto está em dúvida se realmente vai conseguir realizar esse sonho, e mais tarde naquele dia, ele vai se encontrar com o professor Workner. Mas esse homem fica muito bravo e começa a gritar quando descobre que o garoto Will foi sozinho para o nível 7 da masmorra. O professor Workner avisa que um dia ele vai acabar morto, e ele cai no chão e se desculpa como um medroso arrependido, mas pergunta se ele vai receber crédito por isso ou não. O professor Workner dá um suspiro e joga 2 créditos para ele pelos resultados, e o garoto começa a comemorar. Mas então Workner pergunta se por acaso ele ainda está se apegando ao sonho de ser uma Magia Vendor. O professor então explica que se ele quiser uma pequena chance de se tornar um deles, ele tem que entrar no Instituto Superior para fazer isso, e ele precisa de um monte de créditos em escrita, feitiços e práticas. Mas se o garoto não pode usar feitiços, então lascou. Ele não vai ganhar nenhum crédito de feitiço, então não importa quantos créditos ele junte nas outras áreas, ele não vai se qualificar, e diz que não importa o quanto ele tente, o resultado será sempre o mesmo. Então Workner diz a ele que ele tem que se formar primeiro, mas até onde ele sabe, o garoto vai precisar de mais 4 créditos até o final dessa semana. Essa notícia acaba deixando Will um pouco chateado, e ele vai começar a caçar monstros que podem dar a ele esses 4 créditos.
créditos. Workner também falou sobre um monstro que fica no sexto andar que ainda não foi derrotado. O garoto fica todo animado e abraça seu professor, mas o que ele não sabe é que aquele moleque folgado do Zion escutou toda a conversa e tá querendo ir até a masmorra sozinho. Ele tá querendo matar o monstro antes que o Will faça isso, para assim poder expulsá-lo da academia por falta de créditos. E depois, mais tarde, nosso garoto entra na caverna com seu bichinho de estimação, chamado Kiki, dizendo a ele para usar o nariz para farejar o monstro. Mas Kiki parece não estar sentindo nada, porque da última vez que o Will lutou contra um monstro desses, ele foi simplesmente torrado pelo bafo dele. E do outro lado, Zion e sua gangue de moleques folgados entraram no sexto andar. Todos eles estão motivados a achar aquela criatura antes que o Will faça isso. Mas então um de seus lacaios com cabelo esquisito pergunta se isso daqui tá certo. Ele perguntou se realmente é uma boa ideia apenas 3 magos se aventurarem aqui. Mas Zion lança nele um olhar maldoso, alegando que ele é simplesmente um dos melhores magos da escola e pode lidar facilmente com isso. Ele continua andando com um monte de pensamentos preconceituosos e com muita raiva em sua cabeça. Ele diz à sua equipe para usar sua magia e rastrear a localização da besta, quando de repente a gigantesca criatura aparece e acerta o cara de cabelo espetado com tanta força que ele foi simplesmente esmagado contra a parede. Zion está sem acreditar e congelado de medo, enquanto outro cara começa a gritar estando prestes a morrer. O garoto Will acaba escutando os gritos e entra em ação, correndo em direção ao barulho, porque ele está muito preocupado que alguém esteja em perigo. Andando pela caverna, ele acaba encontrando Zion no chão, atirando fogo no monstro. Essa criatura é conhecida como Sentinela Maligno, um monstro super resistente que vale 10 pontos de crédito. Ele se pergunta o que diabos ele pode estar fazendo nesse nível da masmorra. Ele percebe que a magia de Zion não é forte contra essa besta. Ela apenas afasta aquelas explosões de fogo e continua avançando para o garoto assustado. E o nosso protagonista está pensando em ajudá-lo, mas então ele se lembra de todas as vezes que esse idiota humilhou ele sem motivo, o que faz ele querer fechar os olhos e fingir que não viu nada. Mas então ele pensa na sua amiga de infância, Elfaria, que sempre disse que ele era a pessoa mais gentil que ela conhecia, e até mesmo deu a ele o par de óculos como presente. Essa lembrança traz ele de volta à sua verdadeira personalidade, e ele coloca os óculos. E no mesmo instante em que o monstro prepara seu ataque para acabar com aquele pirralho arrogante de uma vez por todas, Will bloqueia o ataque do monstro bem a tempo, empurrando para longe e salvando o moleque folgado. Enquanto isso, na academia, Edward invade a sala de Workner, e ele tá exigindo que ele envie seu animal mágico familiar direto para a masmorra. Ele descobriu que os garotos foram para o sexto andar sem permissão. O professor Workner percebe o que está acontecendo, mas diz a Edward para não se preocupar porque Will está naquele mesmo andar também. E de volta à perigosa masmorra, Will continua batendo de frente com o monstro, bloqueando seus ataques e desviando como se fosse um profissional, e até cortando um dedo com seu corte rápido. Com o braço danificado, o monstro fica irritado e tenta atacar o garoto se movendo extremamente rápido. Mas então, finalmente o monstro consegue acertar Will. Porém, mais uma vez, ele bloqueia com a sua espada. Ele avança de novo e o monstro começa a tirar pedras nele. E o garoto corta todas elas como se não fossem nada. Ele está pulando ao redor daquele monstro, pousando em seu pescoço e vai direto esfaquear ele no ponto cego. A criatura começa a se debater enquanto Zion está de boca aberta e de joelhos no chão, testemunhando as habilidades incríveis de Will. Enquanto isso, de volta à academia, o professor Edward também está impressionado vendo tudo isso. Workner diz que Will é um fracassado abandonado por Deus e que não pode usar magia, mas a sua força física é muito superior à de um mago. O garoto parece ter habilidades absurdas e o cérebro é tão afiado que ele pode aprender um padrão de ataques apenas durante essa luta. Enquanto eles estão observando, Will corta o braço do monstro como se não fosse nada. Então, muito calmo, ele caminha até a espada gigante no chão. E o garoto, com muito esforço, levanta essa grande lâmina. E Workner diz para Edward que em um mundo cheio de magia e também bruxos, esse garoto é simplesmente o único que se classifica como guerreiro. A criatura dispara um raio de energia de sua boca, mas Will bloqueia com a espada gigante e então corta a criatura naquele momento, reduzindo ele a pequenos pedaços e picadinhos que caem no chão sem vida. Will se aproxima e ajuda Zion a se levantar, e o cara idiota ainda está em choque. E também a cabeça de Edward está sem entender nada, e ele está gritando com Workner, dizendo que uma pessoa sem magia nunca pode superar o mágico. O cara sai furioso da sala de Workner, e o professor também sabe que a história de Will vai se tornar uma lenda assustadora, pois ele pode virar esse mundo inteiro de cabeça para baixo, ao fazer desse mundo o único lugar onde uma varinha e uma espada se enfrentam. E 5 anos atrás, nosso pequeno garoto era simplesmente uma piada na escola toda, devido à sua falta de magia, e aparentemente a única razão pela qual deixaram ele se matricular nessa escola foi porque ele era amigo próximo de Elfaria. Mas assim que ela se tornou uma magia vender, a escola não precisava mais fingir ser legal com ele. O garoto teve que aturar toda aquela humilhação e zombaria, mas isso não impediu ele de se esforçar para se formar nessa academia. Workner levou Will para ver a diretora, e sem dúvidas, ela estava muito curiosa se o garoto Will tinha o que era necessário para estar nessa escola. Mas assim que ela entrega sua espada e coloca ele à prova, o garoto imediatamente rebate cada um de seus feitiços de fogo. Em uma fração de segundos, ela fica surpresa e diz a ele que ele pode ficar nessa escola. Workner fica muito feliz, porque ele não achou que seria tão fácil assim convencê-la. Will não tem magia, mas a diretora acha que seria interessante ter alguém como ele por perto. O garoto pergunta para a diretora se por acaso ele pode falar com Elfaria novamente, se ele ficar forte o bastante. E ela responde que ele precisa ficar forte e não deixar sequer um desafio derrubá-lo, e mesmo assim não vai ter garantia nenhuma.
Enquanto o garoto vai embora, ela acaba deixando escapar uma frase sobre estar muito animada para ver o que ele realmente pode fazer. A cena muda para o momento atual. O garoto tá assistindo uma aula de Workner, que está ensinando a todos sobre a Torre da Magia. Escalar aquela torre significa subir para o Instituto Superior, e em seguida chegar no último andar para se tornar um Magia Vender. E atualmente, existem duas formas de se tornar um Magia Vender. A primeira, invente alguma nova magia que seja incrível, ou junte mais de 7.000 créditos nessa escola. Mas tem que ser realista. Criar uma nova magia é complicado pra caramba, então a maioria dos alunos se concentra apenas em ganhar créditos. Mas como essa daqui é simplesmente uma aula de recuperação, todos que estão aqui estão prestes a reprovar, especialmente o Will. Quando as aulas terminam, Colette conversa com Will e pergunta como é que ele está se saindo, porque as aulas de recuperação de Workner são famosas por serem rigorosas. O garoto concorda que Workner realmente não brinca em serviço, mas honestamente, ele está muito grato que Workner se preocupa com as aulas de recuperação, já que a maioria dos professores não dão a mínima, e quando eles viram o corredor, eles percebem que tem uma bagunça acontecendo. Então eles escutam a gangue de Xion elogiando ele por ter derrubado o sentinela maligno. Eles não estão perguntando como é que ele sobreviveu, mas dizem que quando acordaram, tudo que eles viram foi Xion em pé bem ao lado de um sentinela maligno derrotado, o que significa que Xion deve ter matado aquela criatura poderosa. Todo mundo tá pensando que Xion é o cara mais incrível de todos, por ter derrubado aquele sentinela maligno, mas no fundo Xion está com raiva, porque ele é uma fraude, pois na verdade foi Will quem derrotou aquele monstro, e falando nele, Xion acaba vendo o garoto passando bem na hora, e ele pensa que isso é um insulto pessoal, então ele caminha até o Will e começa a ameaçá-lo, tentando chamar ele pra cair na porrada, mas agora é muito mais difícil para Xion pensar que o Will é um fracote, porque ele sabe muito bem que o Will poderia derrubá-lo com apenas um único golpe, e ele está apenas escolhendo não quebrar a cara dele. Xion solta a jaqueta de Will e vai embora sem dizer uma única palavra, e depois que Xion vai embora, Colette pergunta a Will o que diabos aconteceu entre eles dois, porque alguma coisa definitivamente aconteceu naquela masmorra, e ao mesmo tempo, o professor Edward invade o escritório da diretora com muita arrogância, como se fosse o dono do lugar, exigindo que Will seja expulso. A diretora pergunta por que Edward de repente tá querendo expulsar Will assim do nada. Ele já está em seu 6º e último ano nessa academia, então eles não podem simplesmente expulsá-lo sem motivo. Edward está tentando argumentar que Will não pode ficar nessa escola porque ele é um guerreiro e não um mago, e ele não vai aceitar que alguém sem magia esteja sendo mais eficiente que os outros magos. A diretora puxa os registros de Will e fala que suas notas estão em outro nível. Sua escrita é bem feita e seus relatórios de magia são muito bons, então se ele usasse magia, seria simplesmente a definição de um aluno perfeito. E se o sonho daquele garoto é se tornar um Magia Vender, ela acredita que ele pode se destacar em qualquer profissão que escolher. O dever da academia é produzir pessoas inteligentes sem parar, mas Edward está dizendo que o sonho de Will de se tornar um Magia Vender é justamente o problema, e a diretora entende o lado dele, então ela cria um plano. Ela diz a Edward para testar Will pessoalmente, e se o garoto não puder passar em seu teste, ele está livre para expulsá-lo se quiser. Edward então pergunta à diretora se ela tem certeza de que ela vai deixar o destino de Will nas mãos de seu pior inimigo, e ela responde falando que tá de boa com isso, já que não fará diferença alguma, e ela acha que será muito divertido ter o próprio mago Víbora Negra treinando Will. Enquanto isso, o garoto está se preparando para sua próxima aula, e pede Colette para ajudá-la a abrir seu armário. Ela faz isso, e ele se desculpa por sempre fazê-la fazer esse tipo de coisa para ele, já que ele não possui nenhuma habilidade mágica para destrancar, e para ela, isso não é problema algum. Mas então ela percebe que a espada de Will ainda está em seu armário, e pergunta se por acaso ele ainda está treinando com ela. O garoto diz que sim, mas ele não conseguiu aprovação para usá-la enquanto estiver nessa escola. E seu colega de quarto no dormitório não deixou ele fazer nenhum tipo de treinamento, e mais tarde, ele e Colette vão para a biblioteca para estudar juntos. O garoto está indo com tudo, mesmo que ele já tenha tirado nota máxima nesse assunto antes. Colette diz a ele para relaxar, já que ele já está indo muito bem, mas o rapaz diz que precisa continuar se esforçando, porque ele não pode perder um único crédito, e além disso, ele está gostando bastante de aprender a história a partir das visões das outras raças, especialmente porque ele se identifica bastante com os anões. Eles realizaram uma guerra contra magos poderosos e nunca recuaram, apesar do desafio difícil, e naquele momento, a garota Colette percebeu que tem uma mecha de cabelo branco na cabeça de Will, e diz que provavelmente é porque ele está se esforçando demais. Ela se oferece para arrancar isso para ele, mas o garoto conta que não precisa de ajuda, mas ela realmente está querendo fazer isso. E para interromper esse momento romântico, o professor Edward chega de fininho por trás de Will e diz a ele para encontrá-lo no salão de feitiços, porque eles têm alguns assuntos para tratarem. Então mais tarde, o garoto aparece no salão de feitiços, e o professor conta a grande notícia de que ele está colocando Will em uma classe especial de recuperação, então é melhor ele ser muito grato. O garoto não consegue acreditar que Edward está oferecendo a ele uma aula de recuperação, mas a real intenção do professor é dar uma surra no garoto e ver do que ele realmente é feito, então ele manda o Will entender que esse assunto é muito sério. Edward conta que se o Will conseguir acertar um único golpe nele, ele vai ganhar 5 créditos de trabalho de magia, mas se ele falhar, ele será expulso dessa escola. Edward também conta que Will não pode dizer não a esse teste, então ele começa a lançar seu feitiço para derrotar o Will. Enquanto isso, a professora convoca o Workner para seu escritório e pede desculpas por ter chamado ele assim do nada, mas ela acha que o Workner precisa ver o que está acontecendo. Ela lança um feitiço para mostrar a ele o teste que Edward está dando para Will, e ela tá proibindo o Workner
de atrapalhar por qualquer motivo que aconteça, e ela acha que é muito justo que Edward também tenha seu pedido atendido, já que o Orkner teve o mesmo privilégio para cuidar de Will. Mas ele tá achando que isso é muito cruel, deixar Edward, de todas as pessoas possíveis, testar o Will, porque esse cara no passado quase se tornou Magia Vender. Ele pode sim ter falhado, mas ele ainda tem um poder equivalente a um deles. Então Will está em sério perigo agora, mas até o momento ele tem desviado dos feitiços de Edward, mas Edward só tem usado magia negra fraca. O garoto não consegue acreditar no poder insano que Edward está demonstrando contra ele. Will precisa achar um jeito de revidar, então ele tenta um ataque por trás de Edward e acertar um chute, mas o professor bloqueia facilmente com um feitiço de escudo, que é forte demais para Will quebrar sem uma arma. Edward chama ele de estúpido, por ter pensado que um chute poderia simplesmente penetrar um escudo mágico. O professor Edward atira ele para longe, e o garoto começa a se preocupar que talvez não tenha nenhum jeito de vencer essa luta. Edward é muito forte para ele agora. O professor conta para Will que ele vai usar apenas 2 feitiços, um para atacar com fogo e um para se defender contra os movimentos fracos. Mas mesmo com apenas um feitiço de ataque, alguém que é um mestre nisso pode derrotar alguém que aprendeu até mesmo centenas. Nesse momento, Edward está lançando um feitiço de fogo. Will sabe que vai estar ferrado se for acertado por isso, então ele começa a se esforçar para fugir, mas Edward ainda consegue explodi-lo, não importa o que ele faça. Dá para dizer até mesmo que Edward está gostando bastante disso, e está agindo como se fosse um maestro de orquestra. Ele está sentindo como se estivesse realizando uma música com a surra que Will está levando. Em seguida, o garoto cai no chão, percebendo que não pode derrotar Edward se continuar assim. Mas se ele tivesse sua espada aqui agora, pelo menos ele poderia se manter firme contra ele fora do feitiço. A garota Colette está colocando suas coisas no armário, e ela está muito preocupada com Will, porque Edward estava pedindo para ele ir sozinho para as aulas de recuperação. Isso não pode ser um bom sinal. Então, do nada, o animalzinho mágico de estimação chamado Kiki vem correndo todo coberto com sangue de Will, tentando desesperadamente pegar sua espada em seu armário. Então a garota Colette percebe que alguma coisa muito ruim está acontecendo com Will, e ela abre o armário dele para que eles possam pegar sua espada e ir ajudá-lo. Ao mesmo tempo, o garoto está deitado no chão, e Edward está caminhando até ele, falando sobre como Will nunca será um mago de verdade, se ele não puder superá-lo aqui mesmo. A magia sempre será superior, e mesmo quando os anões estavam em guerra contra os magos, lutando com um exército de 10.000 anões guerreiros, apenas um mago foi suficiente para acabar com todos eles. Uma espada nunca terá o mesmo poder de uma varinha, mas mesmo com as chances contra ele, o garoto ainda assim está querendo se tornar um Magia Vender, e ele fará o que for preciso para que isso aconteça. Edward não consegue entender por que o garoto tem um forte desejo quanto a isso. Ele pergunta se Will teria algum objetivo nobre que ele está tentando alcançar, então o garoto diz que é porque ele está querendo ficar ao lado da garota que ele ama. O professor tá achando que esse motivo é muito idiota. Isso pode até parecer estúpido para Edward, mas Will fez uma promessa para Eupharia, e ele conta que vai fazer o que for preciso para assistir ao pôr do sol ao lado dela. Então Colette aparece no salão e joga a espada para Will, e agora que ele está finalmente armado, o garoto acaba sendo capaz de conter o feitiço de fogo de Edward, e o professor fica chocado que ele conseguiu cortar seu feitiço, mas ele percebe que é porque a espada de Will é muito especial. Ainda assim, ele está determinado a provar que esse garoto patético não é páreo para um mago de verdade. O garoto está morrendo de medo das chamas de Edward, e se ele tivesse a escolha, ele teria desistido dessa luta há muito tempo, mas enfrentar Edward é a única maneira de seguir em frente. Então ele ataca seu professor, desviando de todos os seus ataques, e agora que ele está perto o suficiente, ele corta a barreira de Edward e acaba arranhando sua bochecha. O professor Edward acaba sendo obrigado a admitir que Will passou no teste, então ele dá a ele 5 créditos e vai embora. O garoto, cheio de cansaço, cai no chão, e Colette corre até ele para dar os parabéns pela vitória, mas ele desmaia porque está muito exausto. A velha diretora gostou bastante da luta do nosso garoto contra seu professor, o desempenho de Will e também a sua estratégia de mergulhar no ataque para diminuir a distância, e então atacar do ponto cego foi brilhante. E o que é mais impressionante é que seu golpe de espada foi forte o suficiente para romper o escudo de Edward. Então talvez esse garoto tenha realmente o que é preciso para ser uma Magia Vender. Afinal, Will começa a se lembrar da época que Eupharia partiu para a torre, e antes dela ir embora, ele prometeu a ela que iria escalar aquela torre algum dia, mesmo que não pudesse utilizar magia. Ele jurou que iria achar um jeito de estar ao lado dela, e quando ele fizer isso, eles irão assistir ao pôr do sol juntos. Ele fez uma promessa a ela, e a garota respondeu com os olhos em lágrimas, e um sorriso dizendo que vai sempre esperar por ele. Então ela foi embora, e o garoto Will não conseguiu segurar o choro. Então ele disse ao professor Orkner, que estava bem atrás dele, que essa seria a última vez que ele choraria assim. E voltando para o momento atual, nosso garoto está trabalhando na entrega de jornais na cidade para sobreviver, e ele acaba esbarrando em um anão velhote, que dá uma motivada para ele, dizendo para continuar fazendo um bom trabalho. Will continua se movendo e acaba tropeçando em algumas escadas, mas ele consegue manter o equilíbrio e utiliza suas habilidades incrivelmente rápidas para salvar os jornais de caírem, exceto um. Ele pega aquele jornal perdido e começa a dar uma lida, apenas para descobrir que Eupharia acabou criando 12 novos tipos de magia. Ele fica pensando consigo mesmo que ela está se esforçando bastante, e isso motiva ele a fazer o mesmo. E ele então percebe que Eupharia acabou fazendo um pedido para a academia. A cena então muda para seu dormitório, onde ele pergunta para seu colega de quarto chamado Host se ele pode preparar um item mágico para ele. Host está se perguntando por que ele está com tanta pressa. Enquanto Will troca de roupa, ele conta que Eupharia
fez um pedido para a academia e vai faltar às aulas para ir até o labirinto e coletar núcleos de gelo dos andarilhos de gelo. Ele explica que vai precisar de um montão de catalisadores mágicos e que os alunos serão pagos por quantos conseguirem juntar. Ele avisa que vai precisar de um certo item mágico para poder explorar o quarto andar. Então, quando o Host vê a animação nos olhos de Will, ele percebe que não pode dizer não. Ele entrega a ele o item mágico e diz que ele fez algumas melhorias desde a última vez que foi usado. Will agradece ele e, antes de cair fora, Host joga um pedaço de pão para ele de café da manhã. E depois ele explica que a Rainha Maga disse uma vez que tudo vem da masmorra e ela encorajou todos a conquistá-la utilizando seu conhecimento. Então, o garoto Will está indo para o quarto andar da masmorra. Ele acaba vendo um bando de alunos lutando contra andarilhos do gelo. Ele imagina que é tudo por causa das ordens de Elfaria e fica impressionado com a forma como ela consegue reunir pessoas apenas com o comando. Ele vê Xion no meio da galera, também explodindo os andarilhos de gelo com seus feitiços de fogo. Xion está pensando que esses pequenos inimigos não vão torná-lo mais forte. Ele está se lembrando de quão forte Will era quando enfrentou um sentinela maligno. O garoto Will está sentindo o poder de Xion e sua sede de sangue e também vingança. Ele sabe muito bem que não será capaz de pegar nenhum andarilho de gelo nesse local, então ele continua indo mais fundo na masmorra e acaba se deparando com alguns monstros atacando uma garota. Ele avança e derrota o monstro tão rápido que a garota não consegue nem processar o que aconteceu. Ela finalmente percebe o garoto Will e entende que o que ela acabou de ver não era magia, foi apenas uma luta de espadas incrível. Will verifica se ela tá bem e ela, nervosa, diz que está muito bem. Ela agradece por salvá-la e Will se apresenta. A garota também se apresenta como Iris, uma aluna do quarto ano. Então a cena muda para o professor Workner, que está dando uma aula na academia, e vemos que vários alunos mataram a aula por causa das ordens de Elfaria. Ele conta aos alunos que nesse mundo criar uma nova magia é uma conquista tão grande que permite que o criador avance para a torre sem nenhum problema. Ele explica que novas magias geralmente recebem o nome de seu criador, como vários feitiços já existentes que possuem o nome dos antigos magos. Ele diz aos alunos que se eles puderem criar uma nova magia, irão deixar sua marca na história. Os alunos acham que parece fácil, mas no fundo sabem muito bem que isso não é tão simples assim não. Uma garota chamada Rose traz a notícia de que leu antes sobre Elfaria criando 12 novos feitiços, e que deve ser algo incrível. O professor diz que é uma conquista impressionante que ninguém mais fez, e Elfaria pode ser simplesmente o maior mago da história do mundo. Por causa disso, toda a classe começa a ficar imaginando se isso significa que a magia de gelo é a mais forte de todas, e agora eles estão pensando em se juntar aos alunos que usam gelo. Colette tá achando que a amiga de infância de Will é realmente incrível, e toda a academia está agitada por causa dela. A garota Rose não consegue evitar e pergunta se ela está com ciúmes de Elfaria, porque tem medo de Will ser levado dela. Colette fica toda agitada escutando isso, e o professor dá uma bronca nelas por causarem uma discussão e também barulho. Colette começa a se perguntar se Will foi para a masmorra hoje só por causa de Elfaria. Enquanto isso, de volta à masmorra, Iris descobre que Will sempre vai para a biblioteca, mesmo com nenhuma habilidade mágica. Ela ouviu falar bastante sobre esse garoto, e o que estão dizendo sobre ele por aí está deixando o garoto um pouco ofendido. Após isso, ele descobre que Iris é uma aluna do quarto ano. Ele começa a pensar se sua falta de talento mágico incomoda ela também, mas ela diz a ele que não se importa, e que ela não pode menosprezar o cara que salvou ela. Ela também diz que ele até pode não ser capaz de usar magia, mas ele tem seu próprio talento, e ela respeita muito isso. Will está confuso com a atitude dela em relação a ele, e o garoto se pergunta se ela está aqui por causa das ordens de Elfaria também. E eles confirmam dizendo que está querendo ajudar a magia Vender e fazer a sua parte em sustentar os grandes magos que guardam o céu. O garoto Will explica que o que ela acabou de dizer não é exagero. Ele revela que as pessoas nesse mundo nunca sequer viram um verdadeiro céu, e o céu que eles estão enxergando agora é simplesmente uma barreira gigantesca colocada pelos magia Venders e sua poderosa magia. Diz a lenda que se essa barreira cair, a escuridão vai engolir todo o planeta, e uma série de tragédias vai começar. Os alunos não estão apenas cumprindo as ordens da torre porque eles admiram os magia Venders. Eles acreditam que estão fazendo a sua parte para sustentar o céu. Então Iris diz a ele que ela realmente conheceu Elfaria. Ela explica que foi há muito tempo, e aconteceu quando ela estava sozinha na masmorra, cercada por monstros. O garoto se pergunta se ela tem mania de ficar cercada por criaturas toda hora. Iris diz que naquela época ela estava em uma situação terrível, e até aceitou o seu destino cruel. Mas então Elfaria congelou todos os monstros em simplesmente um instante, e até ajudou ela a se levantar, dizendo a ela para tomar cuidado na próxima vez. Iris fica toda animada lembrando disso, e ela até conta com os olhos brilhantes que elas tiveram uma longa conversa depois disso. Nessa hora, Kiki, o gatinho mágico, percebe alguma coisa, e Will vai verificar, enquanto Iris continua toda maluquinha falando sobre ajudar Elfaria. Mas ela não encontrou sequer um andarilho de gelo até agora. Ela acha que todos os outros alunos já devem ter derrotado todos eles, e sua habilidade de busca também não tá encontrando nada. Então ela pergunta a Will o que ele tá fazendo. O garoto então diz a Iris que os andarilhos de gelo deixam para trás fragmentos de gelo em seus rastros, mas geralmente esses fragmentos têm apenas 1 milímetro de tamanho. Mas esse aqui tá um pouquinho estranho, é muito maior. Ele tá pensando que deve ter um andarilho de gelo gigantesco logo à frente, e talvez em um local onde a habilidade de busca da garota não consiga alcançar. Iris está se perguntando como diabos Will sabe de tudo isso, sendo que ele nem consegue utilizar magia. E o rapaz diz a ela que magia é realmente muito legal, e também é muito útil nesse mundo. Mas a verdade é que ela não é tudo, especialmente em uma masmorra. Ele diz que
pode compensar a sua falta de magia com experiência e também sabedoria. Então ele prepara seu item mágico para usar, mas de repente Will percebe que o andarilho de gelo estava relaxando bem no teto. E o nosso garoto salva a donzela em perigo mais uma vez, logo quando iam ser esmagados. Acontece que esse daqui não é qualquer andarilho de gelo, é um Rex andarilho. E eles ficam dizendo que essas feras são como as versões evoluídas dos andarilhos de gelo. E o monstro começa a girar em direção a eles. E eles contam que esse monstro vale 6 créditos, e é o chefe do andar em que eles estão. Então esse monstro começa a atacar, lançando raios neles. Mas o Will tá se esquivando deles como um grande guerreiro experiente, com Iris bem ao lado dele. Então ele coloca a garota no chão e tenta ir de cabeça para o Rex andarilho. Mas ela impede, e diz que ataques físicos não irão funcionar naquele monstro. E ela conta que esse monstro também é conhecido como o assassino de anões, e pode congelar todo o corpo com apenas um único toque. Mas Will está muito confiante, e diz a ela para não se preocupar, porque ele vai com certeza dar uma bela surra nessa coisa. A criatura tenta outro ataque com raio congelante, mas Will está se esquivando daquele ataque também, e ele desliza para baixo do monstro. A criatura não consegue encontrá-lo, então começa a atacar todo lugar. Iris e Kiki estão desviando dos golpes desesperados. Enquanto o item mágico de Will está grudado no monstro, ele utiliza o fio amarrado a ele para envolver a criatura, e conta que o Rex andarilho é muito fraco contra fogo e também explosões. A criatura tenta congelar o rapaz, mas o garoto coloca fogo no fio, o que acaba ativando a bomba que estava amarrada na ponta, e tudo explode com várias chamas. A criatura é explodida em pedaços. Will está pensando que os itens mágicos de Rust são realmente muito úteis, então toda a energia da garota inocente acaba mudando. Ela do nada fica séria e percebe que tem uma grande diferença entre os rumores e o que realmente estava acontecendo aqui. Ela tá se perguntando como diabos vai contar a seus superiores tudo isso, e Will recomenda que eles simplesmente saiam, porque agora conseguiram o que vieram buscar. Então a garota Iris começa a voltar a ficar feliz e fofinha, concordando com ele. A cena então corta para Iris entrando em uma sala dentro da torre, e ela está removendo sua aparência de disfarce enquanto caminha. Nós descobrimos que essa garota estava disfarçada na academia. Ela é simplesmente uma observadora de mágicos talentosos. Ela entra em uma sala onde 4 dos 5 magia vendors estão reunidos. Ela se pergunta se está interrompendo alguma coisa, mas um cara diz que está tudo bem, porque se a barreira fosse quebrada, o mundo inteiro estava acabado agora. Outro homem está achando que os celestiais estão espionando do outro lado, mas eles não têm os números ou a força para enfrentá-los. Uma mulher chamada Eleanor diz que eles precisam de magos para o grande dia, ou então toda aquela lenda sobre tragédia vai se tornar realidade. Eles perguntam para a garota observadora se ela achou alguém que vale a pena recrutar, e eles dizem a eles que em sua busca ela acabou achando um cara sem talento mágico, mas que realmente vale a pena trazer. Ela explica que o nome dele é Will, e ela sugere que tragam ele para a torre, mas o cara de cabelo vermelho chamado Cario e também a mulher Eleanor não estão muito animados em convidar alguém sem talento mágico para cá, mas Io tá achando tudo isso interessante, e a mulher conta que não quer mais fracotes ao seu redor. Ele diz que ela e Cario estão sendo muito rígidos, e diz que até convidaria anões para a torre se eles não fossem tão frescurentos. Eleanor fica toda irritada porque elfos e anões não combinam muito bem, e ela se pergunta como um cara idiota como Zio conseguiu se tornar uma magia vendor. Cario interrompe a discussão deles e diz que não há necessidade de apressar as coisas. O grande festival de magia está quase chegando, e eles podem tomar uma decisão melhor até lá. Então Zio concorda, dizendo que pessoas talentosas deveriam ser capazes de chegar ao topo da torre sozinhas, e se não conseguem, significa que não tem talento para começar. Ele então vai embora falando que essa reunião acabou, e os outros fazem o mesmo. Elfaria é a última que resta, e eles diz que o garoto que ela mencionou é realmente incrível. Elfaria está segurando o núcleo mágico coletado por Will, e diz que vai estar esperando por ele. E depois, como parte do próximo teste, em que os alunos irão participar, eles estão todos prontos para lutarem contra golems, e se você derrubar um, você passa. Então vemos que Zion e Colette estão indo primeiro, e os dois esmagam seus golems como se não fosse nada. Enquanto Will está lutando contra seu golem, ele tenta correr atrás do monstro para acertar um soco sólido, mas quando os outros alunos percebem que ele estava apenas tentando atacar com os punhos, eles começam a zombar dele por não usar magia. Isso distrai e confunde ele por tempo suficiente para o golem aplicar um golpe. Do outro lado da sala, os alunos começam a sair satisfeitos com o fracasso de Will contra seu golem. E em outro canto, vemos que alguns alunos não estão enfrentando nenhum problema com os golems. Eles são Lihana e o Ignal, e os dois passam no teste dando um belo de um show. Outro aluno se aproxima e começa a lançar sua magia de gelo com um movimento com sua varinha. Ele envia fragmentos de gelo em todos os golems, envolvendo eles em blocos sólidos de gelo. Esse novo personagem é Julius, e é simplesmente um dos 3 melhores alunos da academia, junto com aqueles outros dois. Lihana está elogiando Ignal e Julius por acompanharem ela. Esse garoto Julius também é mais um cara arrogante. Ele chega dizendo que vai declarar uma guerra amigável contra eles, e vai usar sua técnica final que ele aprendeu há pouco tempo para derrotá-los quando chegar a hora, como sendo um símbolo de sua sincera amizade e respeito. Ele oferece uma rosa de gelo para eles, mas nem o Ignal nem Lihana parecem gostar muito desse moleque metido. O Ignal parece um pouco ansioso para o confronto contra Julius, e esses 3 são basicamente celebridades na escola. Cada um deles já ganharam mais de 10 mil créditos. Alguns alunos estão pensando que créditos refletem no nível de poder de um mago, e o nosso garoto Will não está nem perto disso agora. Ele nem tem créditos suficientes para se formar, e esse é o seu último ano na escola. Enquanto Will fica sentado lá, imaginando o que ele vai fazer, Julius e a sua equipe de baba-ovo aparecem e começam a falar mal de
sua falta de habilidade mágica. Will apenas se afasta para evitar problemas, e quando ele sai, ele escuta os caras falando sobre o grande festival de magia. E ele não tinha percebido que já estava chegando. Naquele dia, durante o almoço, Colette chega até ele e conta que a sua única chance de se tornar um magia vendor é ser notado no festival de magia. E sabendo que os alunos tentam se formar com base na sua prática e escrita, ela conta que houve casos de alunos que foram observados sem nem mesmo ter os 7.000 créditos necessários para se formar. O festival de magia é um evento gigantesco que acontece a cada 2 anos, repleto de todos os tipos de eventos, e também possui relações importantes com a torre para descobrir novos talentos. É onde todos os diferentes grupos mágicos lutam pela chance de recrutar os melhores alunos. Não é nenhum exagero dizer que entrar no Instituto Superior pode depender bastante de como você se sai nesse festival. E é dito que existem 5 grupos: a facção do Trovão, a facção dos Elfos, a facção do Fogo, a facção do Gelo e o misterioso Luz Nua. E todos esses grupos, exceto o misterioso Luz Nua, são lideradas por seus respectivos Magia Vendors. Então, se eles gostarem de você, é uma chance garantida. Will não tá achando que ele tem chance de ser escolhido, já que ele está falhando em ser notado já faz um bom tempo. Ele precisa de algum tipo de magia incrível que pode superar os grandes magos. Embora ele esteja ciente disso, ainda existem outras maneiras de ser descoberto. A garota Colette conta que escutou rumores de observadores que podem aparecer procurando talentos, mas Will acha que observadores são apenas um conto de fadas. Ele acha que um cara idiota como ele não tem nada a ver com o festival, então ele quer apenas ficar planejando e ajudar os outros com os preparativos. Colette está pensando que o garoto Will poderia mudar totalmente a forma como as pessoas enxergam a magia, mas isso só seria possível se ele entrasse no festival esse ano e mostrasse o que ele tem. Mas o Will não tá interessado na ideia. Ele tá achando que usar força física nesse festival iria ser muito chato para quem tá assistindo. Ele até tentou entrar no festival no seu 2º ano, mas foi completamente humilhado e também vaiado para fora do palco, apenas por usar ataques físicos. Ele ainda tá se recuperando daquela vergonha até hoje, então ele não está interessado em fazer isso de novo. Os alunos da escola inteira estão se esforçando ao máximo para o festival, e Colette lembra o Will de que além dos magos superiores, vai ter muitos homens importantes da capital. E mesmo que o garoto Will não se torne magia vendor, ele ainda pode ser descoberto para outro trabalho. O festival de magia é um lugar especial para mostrar suas habilidades, então Colette está realmente pressionando Will a ter coragem e superar aquele festival anterior onde ele foi humilhado pela plateia inteira. Mas o garoto ainda está em dúvida sobre participar se ele não pode usar magia, sem falar que naquela vez que ele participou, o festival foi considerado o pior da história só por causa dele. Então Colette vê alguma coisa suspeita e vai até um dos armários, dizendo para Will que tem alguma coisa estranha por aqui, e está muito bem escondida, mas ela pode sentir que tem uma barreira secreta. Will pergunta se ela tem certeza de que não é apenas um feitiço de bloqueio para o armário. Ela conta que a barreira foi feita para bloquear o som e também a visão, e pode quebrá-la com sua magia, mas isso pode ser chamativo e barulhento, então ela pede para Kiki fazer isso. Assim que o gatinho Kiki quebra a barreira, eles encontram uma escada secreta atrás dos armários, que leva até um esconderijo subterrâneo de jogos de apostas. Um grande grupo de estudantes estão lá embaixo, falando sobre quanto vão apostar no festival mágico. Colette tá achando que isso daqui tá uma grande bagunça. É patético ver estudantes transformando seus armários em uma zona de jogos de azar, mas então Will percebe Zion parado na frente deles. Ele fica surpreso ao ver que ele está por aqui, já que Zion não parece ser o tipo de pessoa que gosta de apostar. Zion fica na defensiva e começa a gritar com Will para cuidar da própria vida, mas Colette entra na frente e avisa Zion que se ele começar uma briga com Will sem motivo, ela vai garantir que ele se arrependa dando uma bela de uma surra. Zion fica com medo e então recua. O garoto Will então pergunta de novo o que ele tá fazendo aqui, já que ele não faz parte da multidão de apostas. Zion não tá querendo dar satisfação e responder às perguntas de Will. Ele fica dando aquela disfarçada falando que não é como se ele estivesse aqui para descobrir se as pessoas estão apostando nele. Ele finge não estar chateado porque ninguém acredita que ele possa ganhar, embora ele seja o 4º melhor aluno da escola. E é claro que os 3 melhores alunos podem ter sim um pouquinho mais de crédito do que ele, mas a pontuação de crédito de Zion está na casa dos 9.000. E a única razão pela qual ele tem uma pontuação um pouquinho mais baixa é porque ele falhou em um teste escrito uma vez, mas desde então ele tem se esforçado bastante para fazer créditos. Ele pensa que suas habilidades mágicas estão no mesmo nível de Elihana e dos outros, então ele acha que tem a mesma chance de ganhar no festival do que qualquer um deles. Embora ele não entenda por que passou esse tempo todo explicando tudo isso para um fracassado como Will. Depois disso, o resto do dia continua como de costume, e assim que as aulas terminam, Will se levanta para sair. Mas antes de ir, Colette pergunta se ele vai estar livre depois da escola, porque ela adoraria sair com ele, mesmo que seja apenas para ir até a masmorra juntos. Mas infelizmente Will tem trabalho para fazer essa noite, então ele não pode sair com ela hoje. O garoto está trabalhando no restaurante dos anões, nos arredores da cidade como garçom. Ele tá com uma bandeja cheia de comida e bebidas que ele tá trazendo para o velhote Donna, que está se sentindo mal pelo garoto Will. O rapaz está fazendo malabarismos com uma agenda maluca. Will está entregando jornais
jornais ao amanhecer e passa os dias nas aulas. E depois fecha o dia trabalhando no restaurante dos anões. É realmente uma vida difícil, mas Will não tem escolha, já que ele não conseguiu uma bolsa de estudos da escola. Então ele tem que se virar e pagar tudo sozinho. Donna então conta que ficou sabendo que o grande festival de magia vai estar chegando em breve, e conta sobre a ideia do garoto participar, mas o rapaz não tá aceitando, já que ele está dispensando mais uma rodada de humilhação pública. Então a senhora Dina, que é simplesmente a cozinheira do local, grita para Will voltar ao trabalho e reclama falando que Host está se esforçando muito mais do que ele. Ao que parece, Host também está trabalhando como garçom hoje à noite, mas ele só tá fazendo isso como favor para Will. Tudo está uma grande loucura nessa noite, desde que um dos trabalhadores da senhora Dina acabou desistindo, e todo esse trabalho extra acabou se acumulando em cima do nosso garoto. Então depois, quando a correria do jantar acaba, Will e Host são empurrados para lavarem os pratos. Host pergunta a Will se ele está realmente de acordo em trabalhar aqui, porque o pagamento dos anões não é exatamente muito bom não. Will poderia facilmente pedir ajuda de Workner para achar um emprego com melhores recompensas, mas ele não quer incomodar seu querido professor. Além disso, ele realmente gosta de trabalhar aqui. As pessoas são muito atenciosas e tratam ele bem. Então Will respeita muito eles. E bem quando as coisas estavam indo muito bem, Julius entra no restaurante, já preparado para ser um idiota arrogante no minuto em que entra. Ele começa a falar mal sobre o restaurante e os anões que trabalham aqui. O Julius vê o garoto Will e não consegue evitar de dar risada, fazendo comentários desagradáveis sobre como um perdedor como Will só serve para andar com burros fracassados como os anões. O velhote Donna está querendo dar uma lição nesse moleque riquinho, mas os outros anões seguram ele, já que eles não podem ir contra nenhuma atitude de um mago. Afinal, essa é a terra deles. Julius continua ameaçando Donna para não fazer nenhuma gracinha. Então diz ao velhote e aos outros anões que eles são apenas forasteiros, que acabaram aqui depois que os celestiais destruíram seu reino. De acordo com Julius, os humanos foram gentis o suficiente para deixá-los viver aqui sem problemas. Então o anão velhote como Donna não tem o direito de dar a ele qualquer reclamação. Donna tenta se acalmar porque sabe muito bem que não tem nada que ele possa fazer agora. Tudo que Julius falou e cuspiu sobre os anões serem forasteiros e rejeitados pelos deuses é tudo verdade. Eles vieram aqui depois que seu mundo foi destruído. Mas mesmo que os elfos tenham passado pela mesma coisa, os anões ainda são tratados como lixo pelos humanos daqui. Então se Donna ficasse louco de raiva e atacasse Julius, isso iria significar um grande problema para todos os anões dessa cidade. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam nesse mundo. E Will não tá suportando esse tipo de injustiça. Ele decide que hoje vai ser o seu último dia de trabalho aqui. E agora que o nosso garoto terminou de trabalhar na casa da senhora Dina por hoje, ele está livre para fazer o que quiser, sem que a senhora Dina receba alguma punição. A primeira coisa em sua lista é ir até a mesa de Julius e dizer a ele para retirar a porcaria que ele disse sobre os anões. Os anões quebram suas costas com trabalho duro e tiram o melhor resultado possível de situações difíceis. Então Julius não tem o direito de chamá-los de burros e inferiores. Julius, no entanto, não se importa com os anões ou sua força. Ele apenas chuta seu prato de comida no garoto Will e sinaliza para seus dois pau-mandados se levantarem e quebrarem ele na porrada. Eles não percebem que jogar um prato de comida conta como uma agressão. Então qualquer coisa que Will faça a partir de agora é totalmente legítima defesa. O garoto agarra dois idiotas pelas camisas e pressiona eles contra o chão de um jeito agressivo. Julius é afetado pela confusão e acaba tendo suas roupas lambuzadas de comida. Isso é um grande golpe para seu orgulho. Ele não vai deixar Will escapar dessa atitude. As coisas começam a ficar tensas quando Julius puxa sua varinha e parte para o ataque. O garoto precisa se esquivar dos feitiços de gelo de Julius, mas sem sua espada e preso em um espaço apertado, Julius consegue encurralar o rapaz com gelo e prende ele na parede. Julius avança para a direita para congelar Will, enquanto Host está nervoso, quase pronto para entrar na briga e salvá-lo. Mas Julius está querendo ver Will implorar por sua vida antes de fazer seu movimento. Os olhos de Will, no entanto, não mostram medo. Então Julius decidiu mudar as coisas. Em vez de congelar o Will aqui, ele vai guardar a humilhação para o festival de magia. Ele tá querendo fazer o garoto Will parecer um grande fracassado na frente de toda a escola. Will concorda em enfrentar Julius no festival. Então Julius fala que se vencer, Will vai estar fora da escola para sempre. Mas se Will vencer, ele quer um pedido de desculpas de Julius por ter esmagado o orgulho dos anões. O dia do grande festival de magia finalmente chega, e todos podem sentir animação e ansiedade no ar. Todos estão animados para ver o que esses alunos são capazes. A facção do fogo também está aqui, com o líder dizendo à sua equipe para ficar de olho em uma jovem estrela, porque nunca se sabe quem pode ter o que é preciso para se tornar uma magia vender. O primeiro grande desafio são as corridas de dragões, e Colette está arrasando, liderando o grupo como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas não é só a corrida que faz as pessoas ficarem impressionadas. A multidão está esperando várias outras provas de ação, e há um monte de recrutadores aqui também, tanto da torre quanto de outros lugares. Todos eles estão famintos para capturar os melhores talentos que a escola tem a oferecer. A garota Colette acaba vencendo a sua prova em tempo recorde, como esperado, e a próxima fase vai começar, com o Zion entrando em ação. Ele está se sentindo muito bem, especialmente desde que a garota Colette convidou ele pessoalmente para se juntar ao seu time. Finalmente ela percebeu o quão incrível ele é, e agora pensa que não vai mais precisar lidar com aquele idiota do Will. Mas assim que Zion entra na sala de treinamento, ele fica chocado ao ver que esse moleque também tá aqui. Colette rapidamente esclarece as coisas, explicando que ela precisa de Zion em seu time porque a pontuação de crédito de Will é muito baixa, e que precisava da pontuação de Zion apenas para qualificar Will e ficar tudo balanceado. Will tenta ser legal
legal e se desculpar por colocar Zion em uma confusão. Mas o cara não acredita no que tá acontecendo. Por que diabos ele deveria ajudar o Will? E por que esse garoto sem magia está tentando participar de um evento de alto nível como a prova da coroa? De repente, enquanto Zion está ofendendo Will, ele percebe que o garoto nem está mais prestando atenção nele. Em vez disso, Will está com os olhos fixos em Julius, ignorando totalmente o discurso de Zion. Colette chega explicando que alguma coisa aconteceu entre Julius e Will. Isso fez o nosso garoto decidir competir no desafio da coroa, não importa o que aconteça. Isso só alimenta a raiva de Zion. Como ele ousa ignorá-lo depois de fazê-lo se sentir um perdedor na masmorra. E já que o próximo evento está prestes a começar, o narrador se apresenta ao lado de seu comentarista chamado Edward. Mas o narrador está percebendo que seu comentarista é meio lerdão e sem graça. Até porque Edward é basicamente o professor mais odiado do colégio. Ele é assustador e completamente rigoroso. E honestamente, o narrador tá pensando que Edward vai matá-lo antes que o festival acabe. Mas mesmo assim, o show deve continuar. Então o narrador deixa a multidão animada para o evento principal do dia, o ataque da coroa. Então um grande feitiço é lançado sobre o estádio, transformando em um mapa de batalha épica. Há uma zona de vulcão, uma zona de pântano, uma zona de montanha, uma zona de plantas e uma zona de madeira. Ao contrário dos outros eventos, o ataque da coroa é um confronto de equipes com esquadrões de 3 competindo entre si. Todas as equipes irão começar na borda do lado de fora do campo, lutando para chegar no estádio central. No meio do estádio vai ficar uma coroa gigante, e a primeira equipe que pegá-la vence. Mas não fique pensando que é assim tão fácil. O campo inteiro está cheio de armadilhas por todos os cantos. As equipes têm permissão para pegar o caminho mais curto para o estádio, e também podem atrapalhar as outras equipes ao longo do caminho. Então essa daqui vai ser a batalha mais intensa do festival. O professor Edward interrompe lembrando a todo mundo que esse evento foi projetado como um teste prático, para ver o quão bem as equipes podem lidar com o ataque de masmorra juntas. Mas temos que ser realistas, ninguém está aqui para o trabalho em equipe, todos estão aqui para ver os melhores alunos se enfrentando. E do nada, ele fala que se por acaso tiver uma sala de apostas ilegal na escola, o que é claro que não tem, o time que usa ela seria punido por ele mais tarde. Enquanto isso, na outra ponta do torneio, o time com menos fãs, com certeza, é liderado por Will. Os alunos começam a dar risada da cara do nosso garoto, por pensar que ele poderia competir em um evento tão grande como o ataque da coroa. Mas Will não está perdendo a confiança dessa vez. Enquanto os participantes estão indo para esses locais designados, Wockner fica chocado ao ver que Will está realmente falando sério sobre competir. Ele tenta falar para o garoto que isso daqui é loucura, mas Will estava decidido desde o começo, então não tem nada que o professor diga que possa impedi-lo agora. Will pede desculpas por não parar e escutar seu professor, mas mesmo que isso torne ele um motivo de piada na escola, essa é uma competição que ele está muito determinado a vencer, não importa o que aconteça. O garoto então vai embora, e o professor Wockner aceita que não tem como impedir o rapaz. Ele lembra Will de que ele foi avisado sobre o risco do que pode acontecer de pior. Então se as coisas derem errado, Will não vai ter ninguém para culpar além de si mesmo. E finalmente, com todos os alunos em posição, o evento de ataque da coroa começa finalmente. Os alunos avançam e a equipe de Julius é a primeira a cair em algumas armadilhas no campo de batalha. Conforme eles se aproximam, os cubos são ativados e formam um grande exército de golems no caminho de Julius. E com tantos golems em um só lugar, isso facilmente iria ser um obstáculo impossível para muitos alunos. No entanto, o nosso garoto Will avançou com toda a velocidade sem mostrar sinais de fraqueza. Os alunos estão zombando da cara dele por tentar enfrentar os golems, sendo que ele não pode usar magia e nem sequer conseguiu derrotar um único golem durante o treino. Mas Will continua correndo em direção aos golems, e antes de atacar, ele sinaliza para Colette que lança um feitiço para criar uma manopla mágica para ele. Utilizando ela, nosso garoto destrói completamente todos os golems em seu caminho. Toda a plateia fica de boca aberta e impressionada com as habilidades incríveis de Will, mas Wockner já estava esperando que alguma coisa assim acontecesse. Contanto que o garoto ataque usando sua manopla mágica, ele pode causar danos graves mesmo sem sua espada. E como Colette fez a manopla, tecnicamente não é contra as regras, e contra todas as previsões e todas as probabilidades de apostas ilegais, o garoto Will é simplesmente o primeiro a ter sucesso na fase de golem, e ele está indo direto para a zona da coroa. E desde aquele dia que Zion foi salvo por Will, ele tem sido assombrado por aquele momento, repetindo isso em sua mente como se fosse um castigo infinito. Aquele foi com certeza o pior fracasso da sua vida, e honestamente, ele preferia ter morrido do que enfrentar esse tipo de humilhação. É por isso que ele está se esforçando para ficar mais forte, levando seu corpo ao limite com cada gota de força que ele pode juntar. Mas apesar de todo o seu esforço, Will ainda supera ele, mesmo sem usar magia. E agora, no ataque da coroa, nosso garoto e a sua equipe assumiram uma grande liderança com o objetivo de chegar no estádio e roubar a coroa. Desse jeito, se os outros competidores não se esforçarem mais, eles vão ficar comendo poeira. Ele acaba chegando em uma outra zona, e assim que ele se aproxima, mais armadilhas são ativadas, disparando balas de pedra nele. Enquanto mais pedregulhos estão caindo, o garoto nem recua. Ele bate sua manopla no chão, criando uma parede de pedra que bloqueia os disparos. Então, sem deixar o sangue esfriar, ele solta para frente e pede ajuda de Colette novamente. Ela lança um feitiço invocando uma dúzia de espadas para Will, que ele utiliza como se fosse um grande espadachim profissional, lançando elas como projéteis para destruir as coisas em seu caminho. O narrador fica louco de animação enquanto fala que a equipe de Will passou pela segunda fase sem nem suar a camisa. O trabalho em equipe deles está com uma combinação perfeita, mas sendo sincero, Zion não está fazendo sua parte muito bem, já que ele está sobrando, e os haters na multidão, aqueles que apostaram contra o Will, estão tentando diminuir suas conquistas
conquistas, dizendo que a magia de Colette é que tá salvando tudo. E é claro, a magia dela tem um papel importante, mas não podemos esquecer que é a incrível habilidade e força do garoto que torna essas armas realmente úteis. Até os observadores estão começando a se interessar pela habilidade insana de Will. O garoto está detectando armadilhas e evitando elas. E por mais que Edward não queira admitir, ele precisa respeitar o esforço do rapaz. Todas aquelas horas que Will passou na masmorra aprimoraram seus movimentos, quase chegando na perfeição. E seus reflexos são tão afiados que ele pode aproveitar as menores aberturas. Enquanto isso, um dos outros times acabam caindo em uma armadilha, sendo encurralado por plantas carnívoras e mastigados. E outro time está lutando com as mesmas armadilhas ao longo do caminho. Mas apesar de todos esses obstáculos complicados, Will e seu time ainda estão na liderança. Os eventos do torneio estão causando uma grande fofoca no estádio, tanto que até mesmo Julius, que nem está perto, consegue escutar as pessoas falando. Curioso, ele pede a seus companheiros de equipe uma atualização sobre como as coisas estão indo. Eles rapidamente lançam um feitiço de detecção para verificar o torneio. Acontece que Will está na frente com uma vantagem gigantesca. A equipe de Julius sabe muito bem que precisa agir rápido, ou Julius pode realmente perder. Mas o garoto arrogante não parece muito abalado. Ele já tem um plano em mente para lidar com aquele garoto sem magia. Enquanto isso, nosso rapaz e a sua equipe acabam de chegar em uma área final antes da arena. O Bosque Encantado. Will está liderando o ataque na frente e ativa vários círculos mágicos de uma só vez, e rapidamente percebe que está preso em uma armadilha de círculo de corrente. Mas ainda assim Will não está se preocupando. Ele já tem um contra-ataque perfeito na manga, e se todos esses feitiços forem ativados ao mesmo tempo, ele apenas precisa fazer com que eles se destruam. Ele começa a arremessar ao redor de cada círculo mágico, adicionando uma nova direção a eles, e com sucesso, ele faz todos os feitiços dispararem um contra o outro e explodirem. O narrador anuncia animado que Will se superou em inteligência, passando através das armadilhas da floresta como se não fosse nada. Ele não consegue se segurar e até dá uma provocada em Edward, perguntando como é que ele tá se sentindo, já que Edward foi o responsável por ter criado aquele campo minado de magia negra. Mas Edward apenas morde a língua de raiva, claramente irritado que o garoto Will conseguiu escapar de sua armadilha tão facilmente. E apesar de toda a vantagem que o garoto criou com sua grande liderança, quanto mais perto ele chega do estádio, é mais provável a chance que ele ache outro time querendo derrubá-lo. Ele já colocou para fora de jogo alguns times, mas ainda resta um time que ele está de olho. Will está planejando correr e criar uma emboscada para Julius, mas enquanto ele está fazendo seu caminho para proteger os outros, a situação vira contra ele, quando do nada, Julius acerta ele com um bloco de gelo, mas por um milagre, Will está bem. O tiro do feitiço pegou apenas na sua capa, mas ele está surpreso, se perguntando como diabos Julius chegou aqui tão rápido, logo depois de toda aquela grande vantagem que ele criou. E o fato de Julius estar sozinho aqui só piora as coisas. Will está agora em alerta máximo, sabendo que os companheiros de equipe de Julius podem estar se escondendo, prontos para fazer uma armadilha. Julius começa a lançar uma barreira de blocos de gelo em Will, deixando o garoto sem escolha a não ser recuar, pois agora ele sabe que precisa levar Julius a sério. Mas então Zion decide que chegou a hora de trazer um grande calor para esse campo de batalha. Ele começa a lançar um feitiço de inferno incrivelmente poderoso, mas então Colette percebe que Zion está mirando em Will e avisa o garoto que ele vai ser atacado. Enquanto Zion libera o feitiço, Colette rapidamente levanta uma parede de pedra na frente de Will para impedi-lo de ser torrado. A explosão envia uma onda de choque enorme pelo campo de batalha, deixando Will um pouco tonto e atordoado. Quando ele volta à realidade, ele percebe que a floresta ao seu redor foi completamente incendiada. Zion caminha até ele dizendo que Will estava no caminho. Ele poderia ter eliminado Julius também, mas Colette tem certeza de uma coisa: Zion disparou aquele feitiço com um único objetivo em mente: matar Will. Colette exige saber o que Zion pensa que está fazendo, mas o garoto arrogante confessa que ficou furioso com aquele pedido de Colette para se juntar à equipe dela, apenas para que Will pudesse entrar no evento. Agora, em troca desse favor, ele tá querendo uma batalha individual. O garoto Will fica surpreso, se perguntando por que Zion de repente está querendo lutar, e por que agora. Mas Zion não está com vontade de explicar. Ele apenas dispara um feitiço de fogo em Will. E com Colette em apuros, o garoto Will está querendo correr para ajudá-la, mas Zion não deixa ele ir a lugar nenhum, até que ele consiga a luta que está desejando. Colette tenta interromper e parar essa loucura, mas antes que ela possa fazer isso, Julius ainda está inteiro após aquela explosão de fogo, e bloqueia a garota com uma parede de gelo. Ele dispara algumas bolas de fogo, derrubando sua espada de sua mão. Will tenta pedir novamente que ele pare, recomendando que eles resolvam isso uma outra hora, mas Zion não quer saber de nada. Ele exige que Will pegue sua espada para um duelo, e sem outra escolha, o garoto concorda. Há muitos anos atrás, quando Will e Zion começaram sua vida na academia de magia, Will era simplesmente o garoto mais patético e lamentável que você poderia encontrar. Ele era um imã para valentões que colavam bilhetes em suas costas, escrito "inútil fracassado". Zion não suportava ver isso, e decidiu se intrometer, mas foi de um jeito meio esquisito. Ele queimou o bilhete, e disse a Will que permitiria que ele se tornasse seu escravo, apenas para que ele não tivesse que se sentir sozinho e inútil o tempo todo. Mas Will, com um olhar vazio, simplesmente ignorou ele e foi embora, o que irrita Zion até hoje. Mesmo assim, Zion foi atrás dele exigindo uma resposta. Will, com os olhos vazios e de forma sombria, disse a Zion para deixá-lo ir, e Zion apenas obedeceu mesmo relutante, enquanto Will se afastava depois de ferir o ego de Zion. Os sentimentos dele se transformaram em ódio, e agora ele está liberando sua raiva, atacando Will com feitiços de fogo, que estão queimando a floresta. Will corre se esquivando e se escondendo atrás das árvores, mas os ataques implacáveis
inconfiáveis de Xion estão perseguindo ele e forçando ele a sair pró aberta. Xion ataca com chicote de fogo. Enquanto Will tenta se defender, outro chicote estala por trás, agarrando sua perna. No momento em que ele corta o chicote para se libertar, Xion lança outro feitiço poderoso nele. Will consegue bloquear, mas sua espada começa a brilhar em chamas, devido ao calor intenso. O garoto de fogo está amaldiçoando o rapaz, perguntando se ele vai apenas fugir e sobreviver ou planeja revidar. Will não está disposto a lutar contra seu companheiro de equipe. Ele diz que não tem tempo para lutar contra Xion agora. Ele está focado na competição. Xion fica furioso e diz a Will que ele vai queimá-lo até as cinzas, e continua seu ataque. Enquanto Will desvia de tudo que é jogado nele, ele não pode deixar de se perguntar se ele realmente não tem escolha a não ser lutar contra seu próprio companheiro de equipe. Todos no estádio estão completamente chocados com o que estão vendo. Edward, com um sorriso maléfico, diz que não importa o motivo. Brigas entre companheiros de equipe é a pior decisão nessa competição. Ele conta que por causa disso, os observadores da torre, sem dúvida, irão marcar Will e Xion de forma negativa. E por algum motivo, ele parece muito felizão com isso. Os observadores estavam vendo muito talento em Xion até agora, mas depois de testemunhar esse jeito maluco, eles decidiram que ele não é qualificado para o recrutamento. Enquanto isso, o colega de quarto de Will, Host, está morrendo de preocupação, quando de repente a garota Iris aparece e pergunta se ela pode se sentar ao lado dele. O garoto Host mal consegue acreditar quando Iris começa a torcer por Will. Ela admite que não estava interessada nele no começo, mas depois de vê-lo em ação, ela se tornou sua maior fã. E enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Colette está tentando desesperadamente escapar de Julius, enquanto procura um jeito de alcançar Will e Xion. Julius fica zombando dela, perguntando se a chamada Princesa da Terra realmente não vai revidar. Colette odeia esse apelido e manda ele parar de chamá-la assim, e ele responde lançando um ataque de gelo, que ela bloqueia com uma parede de pedra. Mas então, ela percebe que tem um círculo mágico se formando sob seus pés, e percebeu que havia caído em uma armadilha. Então uma enorme explosão de magia negra atinge ela a curta distância, deixando todo o público em choque. Mas o que realmente impressiona a todos é que Julius está aparecendo em todas as telas, enfrentando todos os times ao mesmo tempo, e ninguém consegue entender como é que ele tá em tudo quanto é canto ao mesmo tempo. Julius então chega no time daquele outro mágico talentoso, chamado Ignon, lembrando o Ignon de que antes ele jurou que iria esmagar todos com sua arma secreta. O Ignon responde com um feitiço, e Julius reconhece a bela flor de gelo que ele deu pra ele antes. Enquanto a flor distrai Julius, um círculo mágico se forma abaixo dele, e de repente ele acaba sendo engolido por um tornado. Mas então é revelado que esse Julius não era nada mais do que um clone, criado a partir de gelo, e também pedras mágicas que foi completamente destruído pelo ataque de Ignon. Todos estão maravilhados com o desempenho de Ignon. Nesse momento, um dos líderes da facção dos elfos não está interessado nele. O Ignon é apenas mediando, não atingindo seu nível. Ela vira para sua parceira e pede para retornar à base, reclamando que o festival está muito abaixo dos anos anteriores. No entanto, a missão deles é apenas assistir a todo o festival e relatar ao seu mestre, o elfo Magia Vender. Enquanto isso, o público está agitado, sem saber quem pode levar a vitória. Eles estavam pensando que o time de Will iria vencer, mas a atitude selvagem de Xion acabou jogando tudo no caos. Os colegas de classe de Will estão sem entender esse jeito maluco de Xion, e até mesmo o próprio Will não consegue descobrir por que Xion é tão obcecado por ele. Ele se lembra dos dias em que todos humilhavam ele, interrompendo seu trabalho apenas para darem risada. Aquele foi um momento difícil, porque ninguém sabia melhor do que ele era um fracasso, mas ele não conseguia entender por que as pessoas se davam trabalho de atormentá-lo. Enfurecido pela humilhação constante, tudo que ele queria era ser deixado sozinho. Então, quando Xion se aproximou dele naquele dia, tudo que ele podia dizer era apenas "me deixe em paz". Ele não entendeu as intenções de Xion. Na verdade, ele nem se importou. Seu foco estava apenas em alcançar Elfari naquele dia. E novamente, quando Will ignorou Xion, ele atacou com uma bola de fogo. Will se esquiva de seus ataques, escolhendo correr, mas Xion não recua, arriscando um feitiço mágico e conjurando um falcão de chamas. Will fica chocado, não apenas com o que está vendo, mas também quando Xion ordena que o falcão ataque. Mas reagindo rapidamente, o garoto Will utiliza sua espada como plataforma para pular no ar, cortando as asas do falcão. No processo, ele agarra sua espada e corre em direção a Xion, pensando que essa é sua chance para encerrar a luta. Mas o falcão de chamas rapidamente regenera sua asa, continuando com sua perseguição. Will percebe que precisa destruir o núcleo do falcão para detê-lo, mas é mais fácil falar do que fazer. Ele desvia das chamas apenas para Xion atacar de outra direção. Will bloqueia com sua manopla mágica, mas é empurrado para trás, claramente exausto. E Xion não parece muito melhor. Todos, incluindo Edward, estão impressionados com o desempenho inesperado de Xion, porque controlar um guardião com toda essa habilidade mostra que ele é um aluno acima da média. Até mesmo os membros da facção do fogo estão interessados, apesar da traição de Xion à sua equipe. E de acordo com seus dados, Xion não deveria estar no mesmo nível que os outros 3 melhores alunos dessa academia. Mas a exibição de hoje fez todos duvidarem dessa avaliação. Um dos líderes está convencido de que algo deve ter levado Xion a ultrapassar seus limites, e decide relatar isso ao Magia Vender imediatamente. E no campo de batalha, Will está de joelhos percebendo quão forte Xion se tornou. Xion provoca perguntando se isso é realmente tudo o que ele tem, lembrando de que ele era muito mais forte quando enfrentou aquele monstro gigante. Will está desesperado para entender, então pergunta para Xion o porquê que ele está fazendo tudo isso. Eles não têm motivos para lutar entre si. Xion fica revoltado e exige saber por que Will pode dizer isso depois de tudo que aconteceu entre eles. Ele fica acusando Will de não ter raiva nem ódio
ódio, mesmo depois de todo o bullying que ele sofreu ao longo dos anos. Will admite que está com raiva e que odeia Zion, mas ele conta que agora sua missão principal deveria ser derrotar Julius, e mudar a conversa para Julius acabou deixando Zion furioso, falando que Will sempre se concentra em tudo e todos, exceto ele. Ele diz a Will para parar de ignorá-lo e naquele momento, Will finalmente entende. Ele percebe que Zion, em sua mente maluca, quer desesperadamente ser reconhecido. Will então coloca seus óculos de batalha e assume uma postura determinada, e então honrar os sentimentos de Zion, dando a ele tudo que ele tem. Zion, vendo que Will está finalmente levando tudo isso a sério, fica emocionado. Então ele começa a recitar seu feitiço mais poderoso com o falcão de chamas protegendo ele. O garoto Will sabe muito bem que não pode passar por seu ataque com nenhum movimento fraco, então ele decide observar Zion de perto, calculando o tempo de seu feitiço e se preparando para o momento perfeito para lançar seu contra-ataque. Mas de repente Zion libera seu guardião de fogo para atacar, enquanto ele atira uma saraivada de bolas de fogo que ilumina um campo de batalha. Os olhos do nosso garoto ficam arregalados com o grande tamanho do ataque, mas ele rapidamente fica focado e avança no caminho das bolas de fogo com uma explosão de velocidade. Ele passa através do ataque como se fosse brincadeira de criança, e surgindo das chamas apenas para aplicar um golpe preciso no núcleo do falcão, antes de ir para Zion. Zion ataca com outro movimento a queima-roupa, mas assim que seus ataques estão prestes a colidir, uma parede de pedras aparece entre eles, interrompendo a luta. Eles batem de cara enquanto a garota Colette chega exigindo que eles parem de lutar como idiotas. Após a batalha contra Julius, ela toda orgulhosa revela que quebrou ele na porrada e que logo em seguida ele desapareceu. Zion, pego de surpresa, fica gaguejando e vermelho de timidez, enquanto dá uma bronca nela por estar com pouca roupa. Ela não aceita nada disso, chamando ele de idiota por ficar desconfortável com as roupas dela, e lembrando de que toda essa bagunça é culpa dele, por ter começado a briga. Ela então diz a Will para se mexer porque ele tem negócios inacabados com Julius, e ela vai ficar aqui cuidando de tudo. Zion, ainda muito irritado, conta que não vai deixá-la interferir em sua batalha, mas Colette fica chamando ele de egoísta e estúpido. Então, de repente, o garoto Will coloca seu manto sobre seus ombros, agradecendo ela com uma sinceridade que a deixa vermelha. Ele então pega sua espada e sai dizendo a Zion que eles irão resolver esses assuntos depois. Enquanto isso, Julius e a sua equipe são os primeiros a entrar no estádio, e o narrador já está declarando ele como grande campeão imbatível, quando de repente Will pula no estádio com uma velocidade incrível, aterrissando com um estrondoso barulho, logo atrás de Julius e a sua equipe, deixando toda a multidão com os olhos arregalados, sem acreditar. O garoto olha para Julius e o desafia para uma luta, e Julius, que estava muito ansioso por esse confronto, dá um grande sorriso, enquanto se prepara para a batalha que estava esperando há muito tempo. A cena então muda para Eupharia, descansando em seu quarto no topo da torre, quando uma empregada entra furiosa querendo falar com ela. A mulher rapidamente percebe que Eupharia está cochilando e dá um tapão para acordá-la, e diz a ela que com a magia elevada e status altos, ela não deveria ser tão preguiçosa e ficar sonhando acordada por aí no meio da torre. Então nesse momento, Eupharia pergunta o que ela tá querendo. A empregada entrega uma pilha de papéis pedindo que ela tire um tempinho para dar uma olhada. Esses são os candidatos recomendados pelos olheiros do torneio, e a empregada menciona com satisfação que eles tiveram uma boa colheita esse ano. E ela fala bastante sobre Julius, dizendo que ele é uma excelente opção para a facção do gelo e está atualmente dando um belo de um show nos jogos. A empregada sugere que ele pode até ser digno de se tornar uma magia vender. Eupharia pensa que a empregada possa estar certa, pelo menos se as informações sobre Julius forem realmente corretas. A cena então muda para Will, se preparando para enfrentar Julius nos jogos. O narrador do torneio está sempre muito animado e diz que Will vai enfrentar todos os 3 membros do esquadrão de Julius. E ele, com um sorriso arrogante, diz estar aliviado por Will ter aparecido na hora certa. Ele admite que estava preocupado em vencer de um jeito fácil, e conta com um sorriso maléfico que não teria sido tão satisfatório se ele não pudesse esmagá-lo, humilhando ele em público. Will não recua, e diz a Julius que ele não planeja perder até que ele peça desculpas a Donan e os outros anões. Mas Julius, com seu sorriso irritante, fala que jamais vai fazer isso, e diz que ele não é nada além do que um rato. Então, com um simples movimento, ele começa a apresentar sua magia de gelo, criando uma névoa espessa, que rapidamente envolve toda a arena. Will está em alerta máximo, e tenta sentir a presença mágica dos outros através da cortina de fumaça. Ele se pergunta se eles estão planejando lançar feitiços contra ele, e ele rapidamente percebe que eles estão se movendo ao redor dele, provavelmente tentando cercá-lo. Então, de repente, um feitiço de gelo atinge o garoto por trás, mas ele se esquiva por pouco, e sabendo que não pode ficar apenas parado esperando, ele começa a se mover, conseguindo escapar de mais 2 ataques de gelo, e acreditando que agora sim conseguiu localizar suas posições, Will tenta atacar Julius. Ele é pego de surpresa por um outro ataque de gelo de uma direção inesperada. Ele fica chocado pela reviravolta dos acontecimentos, e Julius, com aquele sorriso maligno, revela que nem ele, nem sua equipe se moveram 1 centímetro. Nosso garoto fica chocado. Acontece que todas aquelas situações na luta até agora eram apenas clones, e toda a arena fica chocada quando 5 versões de Julius estão diante dele. O garoto Will tá se perguntando se isso é algum tipo de ilusão, mas rapidamente percebe que não é, e Julius então explica com uma risada perversa que seus clones não são apenas para enfeite, eles podem explodir. Então, com um grande kabum, o clone mais próximo do garoto explode, enquanto Will consegue se proteger
proteger da explosão, ele se encontra preso em um bloco de gelo. Até mesmo Edward fica atordoado ao ver 4 Julius idênticos lutando. Ele fica surpreso quando reconhece esse feitiço que está sendo usado. Workner então identifica o feitiço como sendo uma das criações secretas de Elfaria. Isso faz parte de uma lendária magia conhecida e especial de gelo. Workner continua explicando que Elfaria criou a arte dos 12 feitiços originais. Cada um deles é uma grande obra de arte, e Julius está usando um desses feitiços impressionantes. Will também reconhece o feitiço imediatamente, e é um que é capaz de criar esculturas vivas, réplicas perfeitas do invocador. O garoto fica de boca aberta e exige saber como Julius consegue usar a mesma magia que Elfaria. Julius apenas dá risada, com arrogância escorrendo de cada palavra. Enquanto ele afirma que é tudo graças a seu imenso talento, ele fica se gabando de ter dominado esse feitiço sozinho, embora seja apenas o primeiro das 12 artes de Elfaria. Ele fica se achando de já ter atingido o nível de magia Vender, e com um sorriso maníaco, ele fica falando de Elfaria como se ela fosse uma garota patética com nada de especial, chegando a declarar que um dia ele vai tirar tudo que ela tem. A raiva de Will aumenta com esse insulto, e ele quebra o gelo que aprisionava ele. O garoto ataca diretamente seu inimigo. Então Julius e seus clones respondem com um ataque de pedra de gelo, mas Will corta todos eles com facilidade. Enquanto Julius continua lançando feitiços, ele se gaba de poder mover seus clones como bem quiser, e até mesmo fazê-los lançar feitiços à vontade. Os companheiros de equipe de Julius então falam confiantes que Will está destinado a perder para sempre, e com isso, Julius interrompe seus ataques diretos e utiliza seus clones como barreiras para prender Will dentro de uma casca mágica. Will tenta se libertar da barreira, causando danos desesperadamente, mas é inútil. A barreira se mantém firme, deixando ele preso. Julius, então debochando da cara dele, explica que é fácil caçar um animal inocente quando ele está com raiva. Então ele arremessa uma enorme pedra de gelo no garoto, declarando que isso vai encerrar a luta com chave de ouro. A multidão de pessoas na arena fica chocada com a demonstração de poder absurda de Julius, e o narrador conta que Julius venceu a batalha sem nem sequer sair do lugar. Até mesmo o professor Edward fica impressionado e comenta que esse nível de controle é o ideal para todos os magos. Então ele finalmente entendeu por que Julius tem mais de 10 mil créditos. Ele realmente merece. Julius então pega sua varinha e usa ela como se fosse um microfone, dizendo ao público e aos olheiros que ele dominou o feitiço de Elfaria sozinho. Então ele, de forma ousada, declara que vai tomar o lugar dela como sendo o grande mago de gelo. Isso deixa os alunos surpresos. Eles falam que ninguém consegue derrotá-lo se ele pode usar feitiços de magia Vender. Mas a garota Iris está vendo através da situação, e ela conta que Julius, com habilidade, explorou a força monstruosa e a agilidade de Will para se fazer parecer muito superior. Com isso, ela reconhece sua grande ideia e planejamento, mas Rust diz que Will vai ficar com cara de idiota se perder essa luta. E contra todas as probabilidades, o garoto quebra a pedra de gelo e Julius fica sem palavras. Will agradece a Julius pelo feitiço de gelo, dizendo que isso ajudou ele a esfriar a cabeça. Ele até admite que sempre fica nervoso quando alguém fala mal de Elfaria, mas Julius fica irritado escutando ele falar o que bem entende, e declara que vai acabar com Will para sempre dessa vez. Então Julius e seus clones lançam outro ataque, mas o garoto desvia desses feitiços e derrota os companheiros de equipe de Julius em um simples movimento rápido. O professor Edward, reconhecendo essa tática, percebe que é a mesma técnica que Will usou contra ele antes. A multidão explode de animação, sentindo uma grande reviravolta quando os clones de gelo de Julius começam a desmoronar. A confusão se espalha pela plateia. O garoto Will, de um jeito calmo, explica que Julius estava contando com seus amigos para ajudar a controlar os clones, e essa é a única razão pela qual ele conseguiu utilizar o feitiço de Elfaria por um curto espaço de tempo. E ele também conta que Julius não está nem perto do nível de Elfaria. Enquanto isso, de volta à torre dos Magia Vendors, Elfaria, observando de longe, pensa que Julius pode realmente ter o que é preciso para ser o seu substituto. Isso se os relatórios forem realmente verdadeiros. Mas ela, estando calma, pensa que o que ela mais deseja ao seu lado é um garoto que usa uma espada, e não um substituto para magia de gelo. Will então conta que o talento de Julius não é tudo que parece ser. E ele explica que, ao contrário dos grandes guardiões, o feitiço de Elfaria que ele copiou é totalmente controlado pelo invocador. E sem os seus companheiros de equipe, Julius não teria conseguido manter esses clones sob controle. Julius fica furioso por ter os seus planos arruinados por alguém que ele considerava um simples moleque amaldiçoado que nem pode usar magia. Ele revida lançando rosas congelantes em Will, e o garoto facilmente corta elas, mas Julius faz as rosas explodirem. Will se protege da explosão, e Julius, sem perder tempo, conjura mais 4 clones e eles bombardeiam Will com magia de todos os cantos. Mas o garoto desvia e contra-ataca todos os ataques. Julius admite que ele ainda não é habilidoso o suficiente para controlar 4 clones ao mesmo tempo, sem a ajuda de seus amigos. E sabe que o feitiço vai acabar rapidamente, mas ele continua confiante que Will nunca vai descobrir qual dos clones é o verdadeiro, já que todos parecem idênticos. E rindo ao pensar em Will sendo apenas um rato indefeso contra seu feitiço, Julius acaba sendo pego de surpresa quando Will avança direto para ele. E em pânico, Julius rapidamente levanta uma parede de gelo para bloquear o ataque, mas Will quebra ela sem esforço com sua espada, enviando um fragmento de gelo direto para Julius. Julius fica atordoado e exige saber como Will descobriu qual era o verdadeiro. Então o garoto explica que a temperatura corporal média dos clones é exatamente o oposto da do conjurador, e dependendo da precisão
do feitiço, se um conjurador não estiver totalmente no controle dos clones perfeitamente, o frio acaba vazando da parte interna, como se fosse cristais de gelo dos andarilhos de gelo, e ao redor de seus pés, ele percebe que Will está completamente certo. Julius está observando sem acreditar, enquanto todos os seus clones estão se desintegrando em pedaços. Confusão e raiva estão girando dentro da cabeça dele, enquanto ele se pergunta como alguém como Will poderia saber mais sobre esse feitiço do que ele próprio. Então o garoto, com um sentimento de nostalgia, revela que é porque Alfaria é sua grande amiga de infância. Ele conta que eles dois foram abandonados quando eram pequenos e cresceram juntos no orfanato, e por causa disso, ele reconhece sua magia de dentro pra fora, e até mesmo admira a magia de gelo, tudo por conta de Alfaria, embora nunca tenha sido capaz de chegar em seu nível. Em seguida, vemos Alfaria chamar Will da torre, garantindo que suas memórias e seu trabalho duro nunca serão desperdiçados. Voltando para a luta, o garoto enfrenta Julius, dizendo a ele que conhece todos os pontos fortes e fracos da magia de Alfaria. Julius enlouquece e grita com raiva que não vai permitir que nenhum garoto idiota como Will zombe da magia dele. Com fúria nos olhos, ele ataca Will com um feitiço de gelo, mas o garoto corta sem esforço. Ele então elogia Julius com um pouquinho de arrogância, falando que é muito incrível o fato de que nenhum outro mago nunca conseguiu copiar a magia de Alfaria. Ele também conta que o feitiço do qual Julius tanto se orgulha foi criado por Alfaria quando ela tinha simplesmente 2 anos de idade. Essa revelação acerta Julius como se fosse um soco no estômago, mas Will continua falando e diz a ele que o feitiço não é perfeito e pode ser facilmente anulado. Ele também conta que ter dominado esse feitiço torna Julius nada mais nada menos do que um bom iniciante. Julius está agora de queixo caído por ter ficado tão orgulhoso de dominar um feitiço criado por uma garotinha de 2 anos de idade, e está sentindo agora o gosto amargo da humilhação, percebendo que ele não é melhor do que uma pirralha. Ele se enfurece e, em sua raiva, ele invoca 8 cópias de si mesmo. Então fala que Will nunca deveria ter subestimado ele, pois ele pode fazer muito mais do que apenas criar alguns clones. Agora, ele está motivado a derrotar Will com números altíssimos. Ele lança uma rajada de feitiços de gelo de uma única vez, mas Will continua imparável. Então, ele revela que quando ele era pequeno, ele costumava ser infernizado por 10 clones de Alfaria. Isso faz os esforços de Julius parecerem patéticos. Julius fica furioso e lança seu ataque, mas Will se esquiva de cada um de seus feitiços com facilidade e derruba um de seus clones. Julius desesperadamente ordena que seus clones restantes parem aquele moleque fracassado para que ele possa fugir. Mas isso não adianta, pois o nosso garoto destruiu cada um de seus últimos clones. Seus ataques se mostram inúteis enquanto ele bloqueia ou esquiva de todos eles. E com os clones derrotados, o garoto avança em direção a Julius e com uma porrada gigantesca arranca um dos dentes do moleque arrogante, deixando ele inconsciente no chão. Todos ficam chocados com o que aconteceu, e o narrador anuncia a vitória de Will, mas ele não acredita que um rapaz sem nenhum talento conseguiu derrubar alguém com mais de 10.000 créditos. Host fica sem palavras e até os olheiros começaram a ver Will com uma nova luz, e quando Colette e Zion entram na arena, o narrador declara que tudo que Will precisa fazer agora é pegar a coroa, mas assim que ele estava prestes a alcançá-la, o Ignon já estava lá para levantar o prêmio. Ele segura e coloca ela em sua própria cabeça. A multidão fica em choque, e o narrador não tem escolha, a não ser anunciar o Ignon como o grande vencedor. E com isso, os grandes jogos de magia chegaram no fim. Então depois vemos a empregada dando a notícia para Alfaria, que está tão envergonhada que nem consegue mostrar o rosto. Ela está desejando desesperadamente por um feitiço que pudesse apagar memórias ou voltar no tempo. A empregada conta que um feitiço proibido pode até existir, mas ela não iria permitir que Alfaria usasse ele de qualquer maneira. A garota, com lágrimas nos olhos, conta que Will estava errado. Naquela época do orfanato, ela não estava tentando intimidá-lo ou infernizar ele. Ela só queria que ele desse 100% de atenção para ela, para que assim pudessem brincar juntos o tempo todo. Então ela não consegue acreditar que agora os alunos sabem sobre seu passado sombrio. Enquanto isso, voltando para a arena, Zion fica chocado porque Will conseguiu derrotar Julius também. Ele então sai com a motivação de derrotar Will algum dia. E então Colette vem verificar se o rapaz está bem. O garoto pede desculpas pela derrota e não pegar a coroa, mas lembra que pelo menos conseguiu manter a sua promessa. E naquela noite, lá no restaurante dos anões, o clima estava cheio de alegria, enquanto todo mundo estava comemorando a vitória de Will sobre Julius. Os anões estão agradecendo ao protagonista por defendê-los, enquanto o professor Workner está mostrando sua gratidão aos anões por cuidarem de Will. Os anões falam de um jeitinho educado que não fizeram muita coisa, mas o Workner está insistindo que eles pelo menos fiquem de olho no rapaz de qualquer jeito. Em seguida, Colette não conseguiu esconder sua decepção, já que o protagonista não foi observado pela torre. Ela pensou que era porque sua equipe estava muito ocupada lutando entre si, e também nem tinham vencido o evento do festival. Ela colocou a culpa diretamente em Zion. Will conta que Zion havia recusado o convite dele para se juntar à festa de comemoração. O velhote Donan então manda o rapaz ficar tranquilo, dizendo para não se preocupar em não ter sido observado,
Afinal de contas, ele estava lutando por sua dignidade e no final conseguiu garantir o pedido de desculpas que ele tanto buscava. E a cereja do bolo é que Julius estava preso lá na cozinha, fazendo todo o trabalho de lavar os pratos como punição. Ele está seguindo de forma muito obediente as ordens da proprietária do restaurante, mas fica resmungando que um lugar como esse não tem futuro. E toda essa humilhação que ele tá passando é tudo graças àquele moleque sem nenhum talento. E se lembrando da derrota, Julius se jogou no trabalho tentando queimar a sua raiva. Enquanto isso, Colette e o professor Workner pareciam um pouco preocupados, e ele confessou que as coisas poderiam mudar daqui pra frente, já que o garoto Will mostrou do que realmente ele era feito durante o festival. O professor Workner se pergunta como é que ele vai lidar com as coisas quando voltar para a academia amanhã. Colette tá pensando que agora sim, os outros alunos finalmente vão mostrar algum respeito para Will, mas Workner avisa que as coisas podem não sair como ele está esperando. E quando eles voltam para a escola no dia seguinte, um grupo de rapazes rapidamente pediram para o garoto Will se juntar a eles para uma corrida de masmorra. Eles engoliram orgulho e admitiram que esse moleque sem magia aqui tinha uma força insana, e imploraram para que ele escolhesse seu time para o próximo teste, um desafio de masmorra para a próxima semana. E antes que o Will pudesse responder, outro grupo entrou, já que não estão querendo que o primeiro grupo levasse o Will com eles. Eles estavam querendo convidá-lo para seu time também, mas alunos se juntaram, e logo o protagonista foi cercado de pedidos para formar equipe. A garota Colette então chamou todos eles de idiotas sem vergonha, por quererem Will assim de repente depois de anos, humilhando ele. Ela estava até pensando que o protagonista estava sentindo a mesma coisa que ela, mas ela estava completamente enganada. O garoto foi emocionado por estar sendo tão desejado para formar times. Ela então percebe que acabou perdendo o controle na frente dele, porque ele estava faminto por amigos por muito tempo. E quando uma garota acusou Colette de roubar o Will só pra ela conta que é claro que ela vai dividir os créditos do trabalho com ele. Colette entra no meio falando que o Will não vai se juntar a ninguém, porque eles já tinham planos de ir às compras mais tarde. Colette então começa a surtar, depois de perceber que pode ter dado por acidente a ideia de um encontro com o Will. Sua amiga percebe isso e não perde tempo, e já vai zoando com a cara dela, mas ainda fala para Colette se preparar e ficar bem arrumada, mesmo que não seja um encontro de verdade. Claro que Colette concorda, e a sua amiga então recomenda que ela use algo fofo. Enquanto isso, do outro lado, no dormitório masculino, nosso garoto está conversando com o host sobre seus planos com Colette amanhã, explicando que Colette meio que forçou ele a fazer isso, e até conta que vai aproveitar o dia de amanhã para comprar equipamentos para o treino. Host fica fingindo estar feliz em saber que Will e Colette vão sair para fazer compras sozinhos, e seu rosto fica sombrio como se fosse um esquisitão maluco. E no dia seguinte, Colette está esperando muito ansiosa por Will, muito motivada a transformar essa pequena viagem de compras em um encontro romântico, e ela simplesmente perde o fôlego quando dá de cara com um rapaz bonitão, e ele rapidamente fica elogiando o novo visual dela, sem aquele uniforme da academia, dizendo que essa roupinha bonita dela fez o coração dele disparar, o que deixa Colette vermelhinha. E assim que as coisas começam a parecer mais românticas, os dois acabam sendo pegos de surpresa quando o host aparece do nada, se desculpando pelo atraso. Ele se apresenta pois é a primeira vez que Colette vê ele, e então nesse momento Will explica que Host estava insistindo em vir junto, enchendo o saco dele por algum motivo que ele não faz ideia. Colette fica de boca aberta com essa notícia assim do nada, e então o Host se agarra no protagonista, mostrando a língua zoando com a cara dela, claramente gostando de fazer ela de idiota e atrapalhar o encontro da coitada. E daí pra frente foi mostrado que esse cara estava muito motivado a acabar com o dia romântico deles. Toda vez que Colette tentava falar com Will, Host atrapalhava. Então com o tempo, Will percebe que alguma coisa tá acontecendo e pergunta o que está incomodando Colette. Ela diz a ele que a sua relação de amigo com o Host é meio estranha e pergunta se por acaso ele é uma mulher. Will apenas dá risada disso, dizendo que Host é apenas um cara legal que gosta de ficar perto de seus amigos. Host então traz bebidas, mas por algum motivo ele não trouxe uma para ele mesmo. Então ele conta que se ele quiser um golinho, ele pode dividir o copo com Will. Aí então Colette fica sem paciência, já não suportando mais essas idiotices todas, e fala que se Host quiser um golinho, ele pode pegar da bebida dela. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar tensas. Então Host fala para Will que vá na frente para comprar a sua espada. Colette também concorda com um sorriso falso, falando que os anões não vão ficar felizes em ver magos como eles em sua loja. E percebendo que o clima tá tenso, o garoto sai do banquinho e vai até a loja. Com isso, Colette vai direto ao ponto, exigindo saber por que diabos Host não tá deixando Will sozinho por 5 minutos. Mas então Host fala que não vai desistir e declara que se importa com Will mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Os dois acabam brigando cara a cara sobre quem realmente se importa mais com Will. E voltando para o garoto, ele finalmente começa a se perguntar se seus dois amigos podem realmente se odiar tanto. E do nada, naquele momento, Liana se aproxima para falar com ele. Ela também é conhecida como a senhorita perfeita e alguém que se destaca da multidão de alunos. Ela é o completo oposto de Will em todos os sentidos, e o garoto fica um pouco confuso, imaginando que ela poderia querer com ele. Mas então Liana simplesmente diz a ele para segui-la. Ele segue ela até uma casa misteriosa, onde encontra um grupo dos melhores alunos da academia reunidos. É explicado que é o último semestre do ano, o que significa que é hora do treino de todos os alunos. E Liana solta a notícia de que ela está querendo formar um grupo com eles 5. Julius e Zion pareciam
que tinham acabado de ver um fantasma e não conseguem entender por que Liana está querendo convidar o Will de todas as pessoas da academia. O protagonista sabe muito bem que esses dois provavelmente odeiam ele mais do que tudo, e vendo seu rosto apavorado, Liana tá confundindo isso como se fosse um não, e ela pensa que ele está recusando a oferta para formar um time. Depois disso, o garoto Will percebe que ela é um pouco bestinha, pois ela não fazia ideia de que esses dois aqui odiavam ele, e Zion ataca o Will. Mas antes que ele possa fazer um movimento, Wignon utiliza sua poderosa magia e muda completamente o cenário. Ele lembra que os magos precisam sempre estar posturados e longe da natureza violenta dos anões, e isso deixa Zion caladinho. É dito que a magia de Wignon não é um simples truque comum, é uma magia de ilusão, uma forma rara que invoca paisagens incríveis, como habilidades que só os elfos possuem. E conforme as coisas se acalmam, Wignon então muda sua atenção para Liana, querendo ouvir o que ela tem a dizer. Liana então explica que seu objetivo é simples: formar um grupo para o desafio na masmorra. Ela quer se juntar aos 4 melhores magos mais fortes que mais se destacaram no festival. Ela acredita que o protagonista tem algo que falta a eles, algo que poderia dar a eles uma vantagem na masmorra. Julius na mesma hora discorda, falando que esse moleque sem magia não pode usar sequer um feitiço de busca e apenas iria atrasar eles. Zion conta que recentemente fez parte de uma equipe com Will e não tá afim de fazer isso novamente. Wignon entra na conversa, falando que Julius e Zion estão apenas magoados por terem perdido para Will, e o protagonista ainda se sente insultado e só fica de boca fechada. E então Wignon explica o que eles dois se recusam a dizer. Ele fala que o protagonista tem a força bruta de um anão e a agilidade de uma fera mágica, e o seu estilo de luta pode não ser elegante, mas suas espadas ainda conseguiram vencer as 2 varinhas deles. Julius continua não concordando com isso e responde que Wignon ainda está atrás de Liana quando se trata de créditos na academia. E então Wignon responde falando que isso é mais motivo para ele respeitar a decisão de Liana. Se ela vê potencial nesse garoto, então ele está disposto a respeitar esse chamado talento. E isso só deixa os outros dois mais irritados ainda. Liana então deixa escapar o seu verdadeiro motivo. Ela tá querendo aproveitar todo o poder deles para subir na torre como sendo a melhor aluna. Ela deseja fama, honra e um futuro brilhante. E embora ela tenha sido descoberta no festival e garantido uma posição após a formatura, ela conta que isso não é o suficiente para sua família arrogante. Os membros de sua família são famosos por sempre morrerem jovens por servirem a nação. E para evitar um futuro de fracasso, Liana precisa ter resultados muito positivos. Simplesmente avançar na torre não é o suficiente. Ela precisa se tornar uma magia Vender. E confiante de que todos aqui têm as suas próprias motivações, ela propõe um acordo. Joguem uma moeda no copo se vocês concordarem com o plano. Wignon não pensa 2 vezes, já que com eles juntos não vai ter como outra equipe alcançar melhores resultados do que eles. E Julius, que ainda está desesperado por mais créditos, concorda, mesmo relutante. E Zion então joga sua moeda também, deixando Will como o último a decidir. E depois, naquela noite, o garoto volta para seus amigos, que estavam preocupados. Eles tinham ido procurar por ele na loja, mas ele não estava em lugar nenhum. E parecendo muito sério e sombrio, o garoto conta a eles que decidiu se juntar ao grupo de Liana para o desafio na masmorra. E no dia seguinte, o professor Wokner explica que o desafio de masmorra vai começar em 10 dias. Os andares 7 até o 10, que antes estavam fora dos limites, serão desbloqueados. Isso significa que os alunos enfrentarão inimigos de nível 5 e os outros monstros de alto valor em crédito. É a única chance para os alunos acumularem mais de 1000 créditos de uma só vez. Então sim, é um grande negócio. Mas a verdadeira cereja do bolo é que se eles conseguirem derrotar qualquer um dos guardiões, eles ganharão uma quantidade gigantesca de créditos. Eles podem até garantir todos os seus créditos de promoção de uma vez só. Edward entra com um aviso muito importante, de que também tem uma chance muito real de que eles possam perder as suas vidas. No ano passado, 4 alunos foram devorados por monstros. Ele lembra a todos que ficar se achando fortão é uma ideia terrível e que o comportamento irresponsável é proibido. Embora os professores estejam posicionados nas áreas próximas ao desafio, isso nunca impediu as mortes nos anos anteriores. Enquanto os alunos estão avançando para a masmorra, Liana faz questão de dizer a Colette que ela nem foi convidada para o grupo deles. E Colette não fica calada não, falando que se o protagonista for até um lugar perigoso, ela também vai junto com ele. É dito que Host não conseguiu ir junto com eles, mas Will fica feliz que Host pelo menos conseguiu produzir uma gigantesca quantidade de itens mágicos. O desafio está prestes a começar, e os alunos são informados de que existem acampamentos base em cada andar. Também é explicado que se por acaso os níveis mais baixos se tornarem perigosos, eles devem correr para um local seguro imediatamente. Com isso, o desafio de masmorra começa oficialmente, e o protagonista coloca seus óculos de batalha pronto para ação. Enquanto isso, nas profundezas da masmorra, alguém recebe uma missão secreta para recuperar algo. Outra pessoa também está lá e com uma energia sombria. Ele destrói sem piedade o corpo de um homem. A cena então corta para um subordinado do Magia Vender, Cario, informando que a data para o desafio de todos os alunos foi decidida. Cario diz a ele que não tem necessidade de incomodá-lo com esse pequeno detalhe, e reclama falando que não gosta de ficar aqui sentado sendo o representante dos Magia Venders, mesmo que temporariamente. Entretanto, o subordinado dele conta que não tem outro Magia Vender mais adequado para esse papel.
Kariô então pergunta se o Soberano da Luz ainda não voltou. E quando descobre que não, ele acha que isso não é nada bom, pois a barreira está prestes a desaparecer. De volta à masmorra, todos correm para dentro quando o desafio de todos os alunos começa. Will está motivado a fazer a sua marca e alcançar Elfaria. Então, a pedido de Liana, Wignon utiliza sua magia de vento para impulsionar seu grupo para frente, e eles descem rapidamente para o próximo andar. Novamente ele usa sua magia para uma descida mais suave, usando a magia de vento. Então eles tentam seguir em frente, mas encontram um grupo inteiro de formigas vermelhas. Então o garoto Will pensa que é sua vez de brilhar, sabendo que os magos são muito fracos em combate corpo a corpo. Mas assim que ele se prepara para agir, Wignon interrompe ele, perguntando se ele não sabe por que a família de Liana é tão famosa. Naquele momento, Liana ataca as criaturas com uma velocidade extremamente rápida, eliminando eles rapidamente usando sua magia de relâmpago. Depois que ela termina, Wignon explica que ela é de uma família de cavaleiros, e Liana é um tipo raro de maga especializada em magia de corpo a corpo. Liana diz ao grupo que seria problemático competir com os outros grupos por créditos, então eles precisam fazer isso rapidamente. O garoto então se lembra de que uma vez o professor Urkner perguntou para ele qual era a magia mais importante na masmorra. E já que o protagonista não sabia a resposta, Urkner explica que é a magia de busca, um feitiço muito comum e básico, usado para detectar inimigos. Muito útil para magos que se aventuram em masmorras apertadas. É o feitiço mais fácil e necessário. E voltando para o presente, vemos Will e os outros lutando contra as formigas vermelhas restantes. Os outros são tão rápidos em eliminá-las que o protagonista se esforça para fazer qualquer coisinha que seja. E então ele percebe que não consegue localizar os inimigos a tempo, e o alcance da magia de busca dos outros é muito maior do que o sentido dele. Então ele pensa que nesse ritmo eles vão acabar com todos os monstros antes mesmo que ele tenha uma chance de lutar e pegar um crédito. Mas finalmente ele consegue derrotar uma criatura. Mas o Wignon utiliza sua magia de vento para acabar com todas as criaturas restantes. Ele tá até pensando que esse moleque sem magia vai ser um grande peso morto na equipe. Ele até diz que a decisão de Liana em convidá-lo para o teste foi burrice. Ele diz que o protagonista não pode nem servir como escudo, porque é muito lento e pequeno. Mas Liana defende o rapaz, dizendo que ele simplesmente não teve a chance de provar o seu valor ainda, mas com certeza vai mostrar o seu verdadeiro talento depois de enfrentar 5 ou mais inimigos. Ela confessa que espera de todo o coração estar certa, e conta que ele provavelmente é mais forte do que parece. Então está tudo bem se ele for um peso morto por enquanto. Julius então absorve os traços mágicos dos monstros derrotados em sua varinha, e até lembra Liana que ele avisou ela que aqueles que não conseguem usar magia de busca só ficarão em seu caminho para atrapalhar. É explicado que depois que eles absorvem esses traços de magia, a varinha guarda um registro de batalha, permitindo que a academia verifique os monstros mortos e calcule o número de créditos a serem dados. Enquanto os outros se preparam para deixar Will para trás, Colette pede que eles esperem, mas eles se recusam, dizendo que não tem necessidade de coletar equipamentos inúteis. O garoto rapidamente alcança eles quando termina, e explica que a maioria das pessoas não quer se juntar a ele em equipes, justamente porque ele sempre fica para trás para pegar esses itens, ao contrário dos outros. Colette então pergunta para Will se ele está bem, e ele garante que tá ok, admitindo que já esperava que alguma coisa assim acontecesse desde o início. Ele diz a ela que vai fazer o possível para ajudar a equipe de outras maneiras, mas sabe que não vai ser muito útil contra os monstros mais difíceis, que eles podem enfrentar nas profundezas da masmorra. Eles continuam avançando e ele não consegue deixar de pensar que seus companheiros de equipe são muito superiores, deixando ele sem nenhuma chance de provar o valor de si mesmo. Ele percebe que nesse ritmo vai acabar como nada além do que um peso morto. E depois de algumas horas, Liana percebe que já faz um dia inteiro desde o começo do desafio, e pede que eles façam uma pausa. Mas Julius fica incomodado em descansar no meio dessa masmorra, e diz que se sentiria muito mais seguro com alguma proteção. Então, o Wignon, em resposta, cria uma parede de fogo ao redor deles. Colette se pergunta se é magia de ilusão, e depois de tocar nas chamas, Will confirma que é exatamente isso, e percebe que essa simples ilusão de fogo está mantendo os monstros do lado de fora. Liana então pede ao Will que distribua as rações que ela deu a ele. Então o garoto entrega alimento para todo mundo, mas quando ele tenta dar para o Wignon, ele impede o protagonista de se aproximar. Ele diz ao garoto para deixar a sua parte da comida no chão, explicando que ele só permite aqueles que ele considera dignos tocarem nele. Colette então chama o Wignon de frescurento e mal educado, mas o Wignon conta que ele está acima de todo mundo, já que ele é um elfo, e declara que Liana é a única pessoa que ele considera digna de tocá-lo. Will, então, impede Colette de discutir com esse cara, e diz a ela que os elfos têm seus próprios costumes e crenças, e isso não incomoda ele. Ele então explica que assim como os anões, os elfos também vieram para essa terra de outro mundo, mas eles são uma raça mágica, e embora possam ser um pouquinho arrogantes, eles possuem maiores habilidades mágicas do que a maioria dos magos, e sua rainha também é uma magia Vender. Depois que eles terminam de comer, Liana mostra seu plano para todos. Ela explica que a sua prioridade número 1 é derrotar o monstro luminoso, que vale um total de 110 créditos. Ele é o único de sua espécie, e serve como guardião do 10º andar. Eles acham que esse é o máximo de créditos que eles podem ganhar de um único monstro, e os outros falam que não é raro que os magos sejam mortos enquanto enfrentam esses monstros. Eles costumam
chamar essa criatura de chefe do andar. Liana então diz a eles que ela juntou esse grupo especificamente para derrubar essa criatura, e que ela está confiante de que eles têm a capacidade para derrotá-lo, e está querendo provar isso para a torre. Wignall então pergunta se é certo ignorar os outros monstros que eles encontrarem ao longo do caminho e ir direto para o chefe final. Liana diz que está querendo que eles guardem o máximo de sua energia para que estejam 100% quando enfrentarem a criatura chefe, e ela também conta que eles facilmente vão conseguir lidar com os monstros menores mais tarde, e informa a todos que devem pegar o caminho mais curto para o 10º andar. O garoto Will percebe que ele só conseguiu juntar 5 créditos até agora, e que não é o suficiente para sua promoção, e embora ele se sinta um pouco amedrontado em enfrentar um guardião, ele decide que não vai recuar, e em outro lugar, vemos 2 feiticeiros sombrios derrotando inimigos. Eles falam que está uma barulheira lá em cima, e mostram um mago sem cabeça que estava irritando eles. Enquanto isso, o protagonista e os outros continuam com a sua exploração, e quando eles chegam em um andar inferior, eles notam um grande número de cadáveres de monstros espalhados ao redor. Julio se pergunta se outro grupo já esteve aqui, mas eles acham isso impossível, pois eles pegaram a rota mais rápida, e não pararam em nenhum acampamento base. Ele tem certeza de que nenhum outro aluno poderia ter chegado aqui antes deles, mas dando uma olhada nos cadáveres, Will percebe que não tem nenhum sinal de magia, e os monstros parecem ter sido dilacerados pela força. Liana então percebe um caminho à sua frente, e o grupo segue para lá. Will percebe que a masmorra está muito silenciosa, e eles ficam chocados ao encontrar o cadáver do chefe da masmorra já deitado e morto no chão. Todos eles utilizam a habilidade de busca e detectam traços fracos, mas ainda recentes de magia. E Liana percebe que a criatura foi morta há pouco tempo. Will então se lembra das palavras de Wokner, que a magia de busca é importante, mas não é perfeita, porque tem uma grande dificuldade em detectar armadilhas bem feitas, e alguns outros magos podem utilizar magia para se esconder e combatê-la. Sem falar que existem alguns monstros espertos que podem se camuflar dessa busca completamente. Will então usa sua habilidade de detecção, que é apenas um mau pressentimento, uma sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Logo ele percebe que tem um monstro gigantesco em cima deles, então ele rapidamente avisa o grupo que a criatura vai atacar. O garoto tenta bloquear, mas ele não consegue desviar completamente o golpe. A criatura então ataca o Wignall com um único golpe, deixando ele inconsciente. Os magos tentam lançar um contra-ataque, mas a criatura destrói o chão abaixo deles, e antes que eles possam reagir, todos eles mergulham para o próximo andar, e o protagonista agarra o Wignall para protegê-lo. E enquanto eles caem, os alunos que estão nos andares mais acima sentem os tremores do impacto. Will e também o Wignall caem no 11º andar. E em outro local, Julius e Zion estão no mesmo andar, e eles não acreditam que esse daqui é o nível 11. Aqui é considerado uma zona de perigo. Esse é um dos lugares que apenas os magos mais qualificados conseguem sobreviver. Liana e Colette também acabaram no 11º andar, mas em uma área diferente. Liana observa que a estrutura do labirinto e também o poder dos monstros são completamente diferentes. Colette então percebe que Liana está sangrando e fica preocupada, mas Liana ignora, explicando que bateu a cabeça em uma pedra durante uma queda, falando para Colette não se preocupar, e diz que elas precisam se reagrupar com os outros, já que ficar sozinha nessa área é muito perigoso. Depois vemos Will lutando contra um monstro gigante semelhante a uma cobra. E enquanto ele está lutando, Wignall está perdido em um sonho sobre seu passado. Nele, ele escuta vozes de humilhação, chamando ele de inútil por não ser capaz de utilizar o feitiço de ilusão, e até mesmo Eleanor, que é a magia Vender, o deixa para trás, chamando ele de fracassado. Então o protagonista de repente acorda o Wignall do pesadelo, e ele percebe o cadáver da cobra gigante ao lado dele. O protagonista fica aliviado ao vê-lo acordado, e o Wignall se pergunta se Will conseguiu derrotar esse monstro sozinho. O garoto então tenta tratar os ferimentos dele, mas o Wignall se afasta, se recusando a deixá-lo tocar ele. Will, muito calmo, diz que não se importa se o Wignall odeia ele, ou até mesmo tente matá-lo, mas ele não pode simplesmente deixá-lo nessa condição. Então ele implora para o Wignall que pelo menos o deixe tratar o seu braço, mas o elfo fica insistindo que pode lidar com isso sozinho, e depois que o protagonista entrega os suprimentos, ele começa a enrolar um curativo em seu braço. Will então percebe que a maioria dos suprimentos, incluindo o kit médico, estão arruinados. Ele então verifica o chão e vê que tem 3 armas restantes, já que também perdeu uma boa parte dos itens mágicos de Host. Eles também têm comida e água suficientes para durarem 2 dias, considerando que os outros também tenham seus próprios alimentos. Mas então o garoto lembra que já que esse nível é cheio de criaturas perigosas, eles podem sobreviver apenas por um dia, no máximo. Então ele diz para o Wignall que eles precisam encontrar Colette e os outros o mais rápido possível. Ele então pergunta se o Wignall é forte o bastante para se mover sozinho pela masmorra. Nesse momento, o Wignall lembra o rapaz de que a ordem padrão é esperar pelo resgate se eles ficarem presos, mas o Will responde que não fazer nada vai matá-los, e que a ajuda não vai chegar a tempo, especialmente porque o monstro que eles acabaram de enfrentar ainda está escondido no 10º andar. Ao mesmo tempo, o Wokner está falando com uma professora no 8º andar, e ela está lutando contra um enxame de monstros, e os alunos estão correndo em pânico. Ela explica que eles foram atingidos por uma onda de inimigos, e o acampamento base foi devastado. Wokner pergunta sobre os outros professores, e ela informa que eles foram mortos e suas cabeças arrancadas. Ela acrescenta que não recebeu nenhuma mensagem do andar de cima
cima ou de baixo, mas ela desconfia que coisas ruins estejam acontecendo lá também. Wagner está achando que isso não pode ser uma coincidência e se pergunta o que está acontecendo. Edward então diz a ele que o teste de todos os alunos foi cancelado e eles precisam descer para resgatar os alunos restantes. Enquanto isso, no 11º andar da masmorra, o protagonista e também o elfo Wignall estão vagando pelo labirinto. Wignall está usando sem parar sua magia de busca, procurando inimigos. Então Will aconselha ele a não usar tanto esse feitiço, avisando que isso pode drenar seu poder mágico. Mas o elfo arrogante se recusa a escutar qualquer coisa desse moleque. Ele diz que outra emboscada pode estar esperando por eles a qualquer momento, e não consegue ficar calmo nessa situação de jeito nenhum. Mas Will permanece posturado e explica que nessa distância curta, o que mais importa não são os feitiços de busca. Então ele sugere que o Wignall utilize esse feitiço em intervalos, enquanto eles caminham para detectar inimigos distantes. O garoto diz que vai avisar quando for o momento ideal para ele ativar o feitiço, e assim economizar sua energia. O protagonista então garante que vai cuidar da detecção de inimigos próximos, o que seria muito mais eficiente, e ele promete que ele e também o gatinho mágico Kiki vão cuidar com qualquer emboscada, lembrando que eles precisam evitar lutas desnecessárias. O elfo Wignall então fica surpreso com o comportamento calmo do protagonista em uma situação tão complicada. Então Will explica que não tem escolha, a não ser confiar em seus créditos, se realmente quiser subir na torre. E é por isso que ele estudou tanta masmorra sem parar. Ele revela que ficou preso cerca de 100 vezes enquanto explorava, o que deu para ele um pouquinho mais de experiência do que os outros alunos. Mas o Wignall não parece muito satisfeito com essa declaração, então ele avista inimigos se aproximando deles. São 3 demônios reconhecidos pela escola como de altíssimo nível, e sem escolha a não ser lutar, já que a outra rota também está cheia de monstros. Will pede para o Wignall para lidar com o que está atrás deles, enquanto ele enfrenta os dois na frente. O elfo consegue fazer o porquinho demoníaco atrás deles cair com uma explosão de magia de vento, enquanto o protagonista está rapidamente cortando os outros 2 porquinhos com facilidade. Wignall fica surpreso com os movimentos rápidos de Will e percebe que o garoto transformou sua inteligência em poder. Ele se sente como se fosse nada em comparação ao protagonista, e de repente, o porquinho que enfrentou Wignall tenta atacar novamente. E sem tempo suficiente para contra-atacar com a varinha, Wignall rapidamente faz uma ilusão de fogo para ganhar algum tempo, mas o protagonista avisa que isso não vai funcionar. Porém, é tarde demais. O monstro vê através da ilusão e ataca, então o protagonista rapidamente avança, jogando uma adaga que perfura o porquinho, e então ele corta a criatura no meio, explicando que esses monstros são cegos e confiam no seu olfato em vez da visão. Então é claro que ilusões não irão funcionar neles. O Wignall dá risada de desgosto, chamando a si mesmo de desgraça dos elfos. O protagonista tenta encorajá-lo, dizendo que ele vai se sair melhor na próxima vez, mas o Wignall confessa que ele não é talentoso, ele é apenas um dos fracassados. Ele explica que de todos os elfos que vieram para essa academia, ele é o único que ainda está aqui, depois de 6 longos anos. Todos os outros elfos já haviam subido a torre, e antes de partirem, eles sempre diziam a mesma coisa para ele: você é um elfo fracassado. A razão para esse preconceito deles era sua magia de ilusão. É dito que a magia de ilusão élfica é muito especial, porque consegue dar às ilusões uma forma física, algo que as pessoas podem tocar e interagir. Mas as ilusões de Wignall eram diferentes. Elas não eram nada mais do que apenas ilusões comuns, intangíveis e sendo apenas enfeites comuns. O protagonista não consegue entender como Wignall pode ser considerado um fracasso, quando ele é simplesmente um dos melhores alunos da academia. Mas o fato de Wignall ainda estar lá e ainda não ter subido para a torre torna ele, na visão dos outros elfos, apenas o melhor dos fracassados, deixado para trás. Ao mesmo tempo, Lyanna conta uma visão parecida, acreditando que não importa a posição de alguém dentro da academia. Se uma pessoa é realmente talentosa, ela vai chegar à torre de um jeito ou de outro. E nos últimos 6 anos, Lyanna viu muitas pessoas talentosas a deixarem para trás, e foi durante esse tempo que ela percebeu que não era boa o suficiente para a torre notá-la. Até mesmo seu título de melhor aluna na academia parece sem sentido, porque no grande esquema das coisas, a academia é apenas um pequeno lago em um gigantesco oceano. Somente aqueles com verdadeiro talento podem fazer um nome para si mesmos. Wignall aprendeu essa dura verdade muito cedo na vida, e ela veio de ninguém menos do que a sua amiga de infância, chamada Eleanor. Eles cresceram juntos, e Wignall era incrivelmente apegado a ela. Ele queria ficar ao lado dela para sempre, mas um dia, enquanto eles estavam praticando magia juntos, Eleanor decidiu tentar, apesar de ser a primeira vez que ela segurava uma varinha. Ela simplesmente acabou ativando uma habilidade extraordinária. Essa habilidade incrível fez dela uma candidata para se tornar a nova rainha dos elfos, e também magia Vender, e ela foi tirada de Wignall apenas para alcançar o objetivo político dos elfos. Wignall treinou sua magia até o limite, mas não importa o quanto ele tentasse, ele continuava inferior aos seus rivais elfos. Esse sentimento constante de derrota alimentou seu rancor em relação aos outros magos, como protagonista. Tudo isso enquanto ele lutava contra suas próprias inseguranças. Nesse momento, parecia que o garoto Will iria zombar dele depois de ouvir a sua história.
Mas em vez disso, o protagonista sorri e diz que eles têm muito mais em comum do que ele pensava. Wignall, se sentindo para baixo, diz ao rapaz que ele não precisa tentar confortá-lo. Ele acredita que em seu estado atual, ele não seria nada além do que um obstáculo para ele, e o elfo está querendo ser deixado para trás. Mas o protagonista se levanta determinado e diz ao Wignall que ele nunca vai deixá-lo para trás. Ele o tranquiliza para não se preocupar em ser um peso morto, porque aos seus olhos, o Wignall é simplesmente um elfo incrível. Então o garoto Will promete protegê-lo até que ele possa encontrar forças para ficar de pé e lutar novamente. E algum tempo depois, eles estão lutando contra uma variedade de monstros nesse andar desafiador. Tudo que acharam até agora é monstro de nível 5 ou superior, que normalmente são muito difíceis de lidar. O nosso garoto tá cortando os monstros com muita facilidade, como se eles não fossem nada. Assim que a luta termina, Will volta para Wignall para ver como é que ele tá. O elfo está confuso e pergunta por que esse garoto maluco iria arriscar sua própria segurança para alguém como ele, especialmente quando não tem nenhuma obrigação de fazer isso. E o rapaz simplesmente responde que ele está fazendo isso porque acredita que o Wignall é uma boa pessoa. Então o protagonista sente um alerta de perigo atrás deles. O Wignall pergunta o que é, e o garoto responde que ouviu um barulho estranho. Ele usa sua magia de busca para verificar o local, mas ele não vê nada por perto, porque o som não estava vindo diretamente de um monstro. Na verdade, é a própria masmorra que está criando novas criaturas. Wignall e também Will permanecem vigilantes, se preparando para o que possa vir. Mas de repente uma criatura misteriosa se abre bem em cima deles, e um líquido verde começa a derramar. Vários monstros aparecem do chão, e o protagonista rapidamente reconhece o perigo, e age rápido para tentar matá-los, antes que eles possam executar um ataque completo. Mas esses monstros, conhecidos como criaturas de fogo, são realmente difíceis de derrotar. Tudo porque eles são imunes a qualquer tipo de ataque físico, e muito resistentes à maioria das magias. E a única coisa que pode realmente afetá-los é a magia de ilusão élfica. Infelizmente não tem como o protagonista ou o Wignall correrem. Então Will se vira para o Wignall e pede sua ajuda, motivando ele a emprestar a sua força para que eles possam derrotar esses monstros juntos. O Wignall começa a entrar em pânico, desabando sob toda essa pressão. Ele diz ao rapaz que não consegue fazer isso. Ele sabe que a sua magia de ilusão é uma porcaria, e mesmo que ele tente o seu melhor, ele com certeza vai cometer um erro. Mas o garoto Will permanece calmo e o tranquiliza, dizendo que não tem problema em cometer erros. Ele lembra ao Wignall que nenhum deles é um gênio, e que cometer erros é apenas uma pequena parte da jornada. E se eles sempre estiverem com muito medo de tentar alguma coisa por causa de erros, eles nunca seguirão em frente. O Wignall avisa que se por acaso ele acabar errando a magia de ilusão, o protagonista pode acabar morrendo. Mas o rapaz, com determinação inabalável, diz que ele não vai morrer de jeito nenhum. Ele tem um sonho de chegar à torre e se juntar com Elfaria, e até que isso aconteça, morrer não é uma opção. O garoto elfo fica sem palavras com a força de vontade de Will. Ele percebe que, ao contrário dele, Will nunca deixou que a sua fraqueza o impedisse de seguir em frente, e ele fica um tempinho admirando a sua coragem, e os demônios de fogo começam seu ataque, e o protagonista avança para mantê-los distraídos. No entanto, como já foi explicado, a sua espada é completamente inútil, deixando claro que o Wignall tem que fazer alguma coisa rapidamente. Respirando fundo, o garoto elfo levanta sua varinha e lança seu feitiço, esperando desesperadamente que funcione dessa vez. Mas apesar de toda sua fé, sua magia não tem efeito sobre os demônios, e ele é consumido pelo medo de que seu erro acabe custando a vida de Will. E assim que todas as criaturas de fogo miram suas explosões mortais no protagonista, o gatinho Kiki corre e cria um escudo protetor para salvá-lo no último segundo. O garoto grita para o Wignall, motivando ele a tentar novamente. A sua voz está cheia de fé inabalável, e ele escuta o garoto Will dizer assim: "Vamos lá, eu acredito em você." Isso impressiona o Wignall profundamente. Ninguém do seu próprio povo jamais acreditou nele, mas agora isso não importa mais, pois a confiança desse moleque sem magia na frente dele é o suficiente. Então ele agora está determinado a não trair essa confiança e provar que um dia ele pode alcançar Eleanor. E com a determinação renovada, Wignall finalmente consegue lançar sua magia de ilusão corretamente, invocando uma gigantesca floresta densa que cerca e destrói todos os demônios de fogo. Will fica muito feliz ao observar a magia de Wignall tendo sucesso, mas quando ele se vira, ele está vendo o elfo ajoelhado no chão. Wignall está pedindo desculpas ao rapaz pelo seu comportamento mal educado anterior, e agora sim ele percebe que o protagonista é realmente um guerreiro digno de respeito. Will dá um sorriso caloroso e diz que sempre respeitou ele, e como sinal de amizade, eles apertam as mãos mostrando companheirismo. Depois de um tempo, o protagonista puxa um mapa mágico criado por Host, com algumas gotas do sangue do usuário. Ele pode criar automaticamente um mapa detalhado da área ao redor. O gatinho Kiki continua alerta, ainda se lembrando do cheiro de Zion. E enquanto restar vestígios deles, Kiki será capaz de rastreá-los. Ao mesmo tempo, em outra parte da masmorra, Julius e Zion estão fazendo seu caminho pelos corredores escuros e bizarros. Julius está com sede e pergunta a Zion se por acaso ele ainda tem alguma garrafa de água sobrando. Zion diz que sim, mas ele avisa que a água é um recurso precioso em um lugar como
como esse, e eles não podem se dar ao luxo de desperdiçá-la agora. Então ele diz a ele para usar um pouquinho de magia de gelo e ficar lambendo. Julius reclama e fica dizendo que eles também não deveriam desperdiçar magia, e eles ficam discutindo por um bom tempo, até Julius falar que eles precisam manter a calma para ficarem seguros. Julius então usa um feitiço de busca para verificar se tem monstros perto, mas ele não encontra nada, então ele relaxa um pouquinho, mas assim que ele começa a baixar a guarda, Xion agarra ele pela camisa e o puxa para trás de uma parede. Julius, confuso, fica dizendo que a sua análise não detectou nenhum monstro, mas Xion rapidamente o lembra de que eles já experimentaram uma grande falha do feitiço de busca, e algumas criaturas podem escapar completamente dessa detecção. Então Xion usa um feitiço de verificação de calor e acaba vendo a imagem de vários sentinelas malignos vindo em sua direção com um ataque surpresa. Não é apenas um ou dois, há dezenas deles, e isso é um caso muito incomum nessa masmorra. Julius está suspeitando que a sua aparição foi causada pelo monstro no 10º andar. Xion dá um passo à frente, motivado a enfrentar os sentinelas, e pede a Julius para criar alguns clones para distraí-los, mas Julius avisa que é muito perigoso, não tem como eles sobreviverem contra tantos sentinelas de uma só vez. Mas Xion não recua, e ele explica a razão pela qual ele foi humilhado pelo protagonista no passado. Foi porque ele não conseguiu derrotar um sentinela, e agora ele precisa provar para si mesmo que é forte o bastante para enfrentá-los. Enquanto isso, no acampamento base, um caos acontece quando os sentinelas malignos lançam um ataque. Os alunos entram em pânico e correm para salvar suas vidas, e quando um dos alunos estava quase sendo esmagado, o professor Edward aparece usando sua magia para decapitar o sentinela, e ele ordena que todos os alunos recuem para o andar superior. Wagner chega bem a tempo voando em um tipo de dragão para levar Edward mais fundo na masmorra, para resgatar os outros alunos. Felizmente, a maioria dos alunos havia chegado no 8º andar quando o ataque começou, mas uma equipe se aventurou mais longe, e é exatamente a equipe de Liana, que já chegou no 10º andar e está a caminho para enfrentar o chefão. Edward fica preocupado que eles não consigam localizar a equipe a tempo, já sabendo do gigantesco tamanho do 10º andar, mas o Wagner manda ele se acalmar, dizendo que sabe exatamente onde a equipe de Liana está, tudo graças ao gatinho Kiki, que está ao lado do garoto Will. A pedra preciosa de Kiki está ligada ao professor Wagner, permitindo que ele consiga rastreá-los no 11º andar, e depois vemos Colette e Liana caminhando. A garota Colette está cuidadosamente deixando pedras para trás para marcar seu caminho, garantindo que elas possam refazer seus passos para mais segurança. Ela pergunta quanto tempo faz desde que elas chegaram aqui, e a resposta de Liana informa que já se passaram 16 horas desde que elas caíram aqui no 11º andar, e elas já estão sem comida e sem água, e elas tentaram descansar sempre que possível, mas os ataques do monstro sentinela mal dava para elas um momento para se recuperar. Colette reconhece que é tudo graças à habilidade de Liana, que elas duas ainda estejam vivas, mas ela sabe que até mesmo Liana tem seus limites, e tem medo de que alguma coisa monstruosa esteja se aproximando delas. Liana para por um momento, seu rosto se enche de arrependimento, e pede desculpas a Colette por toda a situação. Ela admite que foi ideia dela correr para o 10º andar, e essa decisão deixou todos eles presos aqui, mas Colette balança a cabeça, tentando tirar a culpa de Liana. Ela diz que não é culpa dela, a culpa é do maldito monstro naquele andar que causou tudo isso, sem falar que Liana nunca sequer convidou Colette para se juntar a ela. Colette simplesmente apareceu de penetra, então se alguém precisa levar a culpa por ele estar aqui embaixo, é ela mesma. Ela ainda continua confiante de que o garoto Will vai encontrar seus rastros e virá resgatá-las em breve. Depois é mostrado que alguém acabou encontrando elas, mas não é o protagonista. Em seguida vemos o Ignon ao lado do garoto Will, correndo pela masmorra, sentindo a presença de um mago próximo. Enquanto eles viram em um beco, eles encontram Xion parado no topo de uma pilha de cadáveres de sentinelas derrotados. O Ignon fica atordoado, incapaz de acreditar que Xion conseguiu derrotá-lo sozinho, mas então Julius aparece por trás e grita que esse moleque de cabelo de fogo não fez tudo isso sozinho. Ele teve que sacrificar vários dos seus clones de gelo apenas para dar a Xion a chance de vencer. Will fica aliviado ao ver que Xion e Julius estão vivos, mas rapidamente percebe que Liana e Colette não estão em lugar nenhum, e quando ele pergunta se algum deles sabe onde é que as garotas estão, Julius responde que pensou que elas estavam com Will, e percebendo que ninguém sabe onde é que elas estão, Will fica ansioso com o pensamento de que Liana e Colette ainda estão por aí sozinhas, e quem sabe quais perigos elas estão enfrentando. Enquanto isso, no 11º nível, Colette vê alguém se aproximando delas. Ela está prestes a gritar, mas Liana agarra seu braço e a puxa para trás, sentindo que algo está errado. A figura misteriosa se parece com um dos professores, mas quando ele se aproxima, sua cabeça cai de repente. A cabeça rola no chão de um jeito bizarro. Ele escreve uma mensagem para cumprimentar as meninas. Então, o parceiro do homem sem cabeça aparece, e ele está irritado, reclamando que o cara sem cabeça deveria ter cuidado de tudo lá em cima. Então ele está querendo saber como diabos essas pirralhas conseguiram passar por ele. O cara sem cabeça explica que não conseguiu matar essas pirralhas imediatamente. Ele conta que, pelo visto, uma brecha foi causada na masmorra, e foi isso que permitiu que elas alcançassem esse andar. O feiticeiro encapuzado chamado Mars, no entanto, não está interessado em desculpas, e a sua única preocupação é garantir que não haja testemunhas para fofocar por aí sobre sua presença. Ele e também o cara sem cabeça continuam falando. Colette de repente acusa os dois de matarem seus professores, e o cara sem cabeça não nega essa informação. Na verdade, ele até admite o que fez. Ele declara que ele e também o seu colega Mars são vilões com a intenção de destruir o céu falso que os Magia Vendor criaram. Isso não faz
sentido para Colette e Liana. Elas sabem que a barreira é a única coisa que mantém o mal afastado. Então, se aqueles dois querem destruí-la, eles devem estar tentando trazer a mesma calamidade sobre a qual a antiga civilização avisou. O cara sem cabeça conta que já explicou bastante, e com uma voz sinistra e alegre, ele diz que vai tirar as cabeças das garotas agora. Ele ativa um poderoso feitiço cortante nelas, mas antes que o ataque possa alcançá-las, o protagonista dá um pulo e bloqueia bem a tempo. O garotinho Will e também os outros magos conseguiram encontrar Colette, tudo graças à trilha que ela deixou para trás. Embora ele não entenda completamente o que está acontecendo, ele sabe que eles precisam agir rápido. Sem pensar duas vezes, ele ataca o cara sem cabeça, na esperança de ganhar algum tempo para os outros pularem um plano. Mas antes que ele possa chegar perto do cara sem cabeça, ele é atingido por uma explosão de energia, fazendo Will voar para trás. O homem sem cabeça está claramente se divertindo e provocando os moleques. Ele fica falando o quanto ele gostaria de adicionar todas as suas cabeças à sua coleção. No entanto, Mars fica irritado com as palhaçadas do seu parceiro e arrasta ele para longe, lembrando que eles ainda têm um trabalho para terminar. Mas antes deles irem embora, o homem sem cabeça abre um portal de teletransporte e convoca um monstro, dizendo a ele para cuidar desses moleques. Momentos depois, a criatura monstruosa do 10º andar aparece pelo portal, bloqueando qualquer rota de fuga. E sem nenhuma saída, todos eles percebem que não tem escolha, a não ser enfrentar o monstro na sua frente. E assim que as coisas começam a ficar complicadas, o monstro dispara uma rajada de energia que quase destrói a equipe. Depois disso, o plano precisa mudar com certeza. Nenhum deles está preparado para enfrentar um monstro desse nível agora. Então Will rapidamente ordena que todos eles voltem para a passagem atrás deles, mas o Igno fica para trás para dar tempo. Ele lança sua magia de ilusão, conjurando uma parede de raiz para bloquear o caminho dele, mas infelizmente a parede é completamente inútil, pois a criatura conseguiu rasgá-la com pura força bruta. Então agora o Igno está muito perto do monstro, mas sem nenhum medo, o protagonista Will corre, arrastando o Igno para fora do caminho, pouco antes de quase ser acertado pela explosão do monstro. No entanto, eles entram em uma caverna separando o monstro do grupo. Eles agora estão finalmente seguros, pelo menos por enquanto. Colette pergunta com que tipo de monstro eles estão lidando e por que ele é tão poderoso. Will está se lembrando do que leu na biblioteca da academia e explica que é um grão-duque, uma criatura maligna da classe dos demônios maiores, normalmente encontrada no 25º andar. Mas então por que um desses monstros iria aparecer aqui? Liana está pensando que tudo pode ser obra daqueles magos malignos que eles encontraram antes. Apesar das preocupações e dos poderes incríveis que o Duque possa ter, a luta foi adiada por enquanto, mas com certeza aquele monstro virá atrás deles, e a criatura simplesmente ordenou que todos os monstros do tipo demônio nesse andar caçassem o grupo. As chances de sobrevivência deles está caindo para quase zero, e Julius começa a entrar em pânico, apavorado de morrer nessa masmorra fedorenta. Liana então sente o peso da responsabilidade e se culpa por levar todos eles a essa situação complicada. Eles estão exaustos e presos em um lugar perigoso sem comida, então Julius tem todo o motivo do mundo para estar surtando. Mas assim que a preocupação atinge o nível máximo, o garoto Will fala e fica insistindo que precisam lutar juntos, porque se eles não fizerem isso, eles vão morrer. Esses demônios têm um grande alcance, controlando vários andares, então passar de fininho por eles é quase impossível. Mas se eles puderem derrotar o Duque, os outros demônios entrarão em pânico, assim dando para eles uma chance para escapar. Julius, no começo, fica zombando do plano do protagonista, chamando ele de patético, e o rapaz até duvida que eles possam realmente derrotar o Duque por conta própria, mas insiste que tem uma estratégia em mente. O garotinho deixa claro que não vai forçar ninguém a se juntar se não quiser, e Julius permanece contra, se recusando a receber ordens de um moleque sem magia. No entanto, o Igno entra no meio, mostrando sua total confiança nas habilidades e inteligência de Will. Colette e Zion seguem esse mesmo pensamento, reconhecendo a grande experiência do protagonista sobre masmorras, embora Zion ainda tenha um pouquinho de ódio pessoal contra ele. O elfo, o Igno, então se vira para Liana, e mesmo que ele saiba que ela não confia totalmente no protagonista, o Igno passou a respeitar sua competência e incentiva ela a fazer o mesmo. Então Liana concorda em colocar toda a sua confiança no garoto, e ela declara o rapaz como o novo líder dessa equipe, e o grupo promete seguir todas as suas ordens. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. Quer continuação, já sabe, né? Deixa a sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.